tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é 1º de junho de 2015, uma segunda-feira. Esse é o verbete de número 3.405. 4 páginas, 41 logias, 7 máximos. O tema é Paradoxo da Autossabotagem, especialidade Autoassediologia. Quem escreveu o verbete, no caso, fui eu, Adriana Lopes. E então vamos à definição do paradoxo. O paradoxo da autossabotagem é a condição da consciência quando opta por manter pensamentos, posicionamentos, comportamentos e ou relacionamentos sabidamente prejudiciais a si e aos envolvidos, renunciando ao poder reciclador da vontade pessoal. Em pensenologia, o holopensene pessoal da irrealização, a patopensenização solapando possíveis chances de êxito, o triunfo dos pensenes autoassediantes em resultados práticos e observáveis, e a recusa de participar da instalação de holopensene traforista no planeta. Em fatologia, a resistência ao sucesso, a adoção de atitudes contrárias aos propósitos pessoais, a acomodação à frustração, o apego à zona de conforto e a recusa de eliminar atitudes sabidamente nocivas à autoevolução. Em parafatologia, a cooperação ativa de consciências assediadoras nos atos autodestrutivos, a recusa de recompor-se por meio da satisfação advinda da concretização de objetivos evolutivos. Lá na argumentologia, vocês vão ver que tem dois tipos, duas atitudes em relação à autossabotagem, que seria ativa ou passiva. A manifestação também foi classificada em óbvio e sutil. Depois tem uma linha com várias argumentações aqui. E por último, no item maturidade, tem 3 condutas evolutivas perante a constatação da autossabotagem. Na remissiologia, destacamos alguns verbetes: antivitimologia, autodesrespeito, autopromoção evolutiva, encolhimento consciencial e opção pelo autodesassédio. A autossabotagem denota traição injustificável. Ao impedir-se de efetivar resoluções e aptidões, a COSIM detém o próprio avanço e abstém-se de exemplificá-lo em prol da evolução grupal. Você mantém condutas autossabotadoras? Por qual razão lógica? Em bibliografia específica, temos aqui 7 referências. Então, vamos à mega-análise com a equipe da Enciclosapiens. Desinteligência, autocastração, autoboicote, irrealização, fracasso, autodepreciação, autodesrespeito, mediocrização, autodecepção, incomplexes, autopunição, acomodação, autotortura, derrotismo, insucesso, recomposição, autoconfiança, autodesassédio, autoassediologia e parapatologia. Antes de começar, queria dar 2 avisos importantes aqui. Para a turma de Foz do Iguaçu, hoje vai ter a palestra Democracia Pública, com o professor Vasconcelos. Democracia pura, O local vai ser na Uniamérica, no auditório, hoje às 19 horas. Então, é aberta, é gratuita, vale a pena para quem está em Foz, O professor Vasconcelos, ele tem um livro com esse nome, Democracia Pura, é um grande estudioso, então é imperdível para a turma de Foz. E aqui, para a turma de Foz e fora de Foz, principalmente a turma do exterior, tem uma excelente notícia, já falei ontem, mas vou repetir hoje. O Tratado Projeciologia, ele está disponível para download gratuito. Isso é uma grande dificuldade, porque ele esgota muito fácil esse tratado, Então, vocês podem, para baixar para vocês, para fazer pesquisa, dar um find, ou até para doar para outras pessoas, indicar para outras pessoas. Então, tem o livro Projeciologia e também o livro da professora Malu Balona, Autocura através da Reconciliação, o Tratado Projeciologia do professor Valdo Vieira. Então, os dois estão com download gratuito a partir do Google Books. Então, é uma grande aquisição, e disponibilização tarística. Pode falar, por favor? Eu ia brincar, mas é verdade. Agora os dois estão mobile. Então, você carrega sem carregar o peso. Pode tá carregar. Disponível.
Excelente. Qualquer tablet. Muito bom, então imperdível, tá? Então agora vamos começar primeiro falando, né, o tema. Eu tenho que perguntar para mim mesmo, né, por que eu escrevi o tema, né, que eu sempre pergunto isso, eu tenho que ser coerente, né? Aí eu pergunto, aí eu respondo. Então é o seguinte, gente, na verdade o paradoxo da autossabotagem tem numa linha de vários paradoxos que eu tenho escrito, né? Eu coloquei aqui para não esquecer, o paradoxo da esperteza foi o primeiro, paradoxo da autoestimulação, paradoxo do autoengano e paradoxo da vingança. Então, esse paradoxo da autossabotagem podia ser até o paradoxo do autoassédio, né? Mas eu achei que o autoassédio, ele ainda é... O autossabotagem, ele é mais gritante, porque o autoassédio já está dentro da cabeça da pessoa, então não é tão visível. Agora, a autossabotagem, ela é visível mesmo, né? Ela causa efeitos observáveis. Então, por isso que a gente optou. E ele vem fazer um contraponto no último verbete que eu defendi aqui, que é o centro de dignidade. Porque a gente está falando que a sabotagem é justamente uma falta de dignidade, de certa forma. Porque a pessoa ela está atacando a si mesma. Então, era nesse sentido que a gente pensou em fazer um contraponto entre o senso de dignidade, que é você a noção do seu alto valor, você respeitar a si mesmo, do contrário que a pessoa faz um grande desrespeito, que é se sabotar. E é um paradoxo, porque a pessoa que mais tem vantagens com a própria evolução é a pessoa, e ela vai lá e solapa. Então, é um paradoxo. Por que ela faz isso, né? Então, isso que a gente quis ressaltar nesse verbete. Então, a gente vai agora discutir bastante aqui sobre esse tema. Eu vou responder algumas perguntas. Em Pensenologia, na página 1, final da penúltima linha. O que leva a Consim à recusa de participar da instalação do holopensene traforista no planeta? Então, a gente terminou aqui, né? Tem 3 recusas, né? Na pensenologia, na fatologia e na parafatologia. A gente terminou esse texto mostrando, né, para mostrar a vontade da pessoa. Se você vê lá na definição, como é que a gente termina a definição, né? Que a pessoa que faz a autossabotagem, ela está renunciando ao poder reciclador da vontade pessoal. Então, se a gente pensa que a vontade é o maior poder, e a pessoa se coloca como refém de si mesma, ela é a primeira a puxar o próprio tapete, então ela está renunciando. Então, ela faz renúncias. Em termos de Pensene, vamos pensar, o planeta hoje, ele precisa, é só a gente ver o noticiário, né? A condição está meio complexa, né? Então, muita imaturidade ainda, muita violência, muito trafarismo. Então, no momento que a pessoa ela tem uma atitude mais traforista com ela mesma, ela está também ajudando, de certa forma, o holopensene do planeta a melhorar. Então, às vezes, acho que muitas vezes nessa recusa é difícil fazer uma causa única, mas vamos pensar o seguinte: na maioria dos casos, é ignorância mesmo, é falta de conhecimento do poder da influência do nosso pensamento nos contextos. Então, a pessoa acaba não querendo, seja inconscientemente ou inconscientemente, na maioria dos casos, de tentar fazer esse planeta ficar mais saudável. E a gente vai começar a fazer isso começando com a gente mesmo. Patologia, página 1, primeira linha. Além da resistência ao sucesso, existe no Brasil a inveja do sucesso alheio. Fato que não existe tanto em outros países. Não sei, isso eu não sei avaliar. Não sei. Este holopensene nacional auxilia no surgimento da autossabotagem? De certa forma, pode até ser. O que a gente vê da questão do medo da inveja é famoso, né? O medo da inveja alheia, né? Mas isso é uma falta de domínio energético também. Tem alguma parte dos 600 experimentos, se eu não me engano, que fala alguma coisa assim. Se a gente domina as energias, se a gente está um pouco mais, a gente não tem medo da inveja de ninguém. A inveja é energia, né? E essa questão é uma coisa que eu tenho pensado, eu não sei se eu vou escrever sobre isso ainda. Eu ainda não vi o viés que eu vou escrever. Mas tem uma questão cultural mesmo, que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de... Se a pessoa fala, ela faz algum discurso autodepressivo, todo mundo, que pena, né? Então, ela tem uma certa aceitação social. Agora, se a pessoa fala, não, eu sou muito bom nisso aqui, a pessoa já começa a olhar meio de olho. Está querendo aparecer, tá? Então, tirando assim os cabotinismos, que são os exageros, né? Mas há mesmo, culturalmente, uma certa resistência. Então, a pessoa, às vezes, é mais... Seja lá por que motivo, teria que estudar. Será que é um motivo religioso? Não sei, seja lá o que for. Mas há uma certa... Não é tão bem recebido se a pessoa mostra, não, eu sou bom nisso aqui.
Então, agora, se ela fala que ela, não, eu sou péssima, isso aqui, todo mundo, que pena, né? Então, é mais bem aceito. Então, a gente não pode, quando a gente está falando de qualquer coisa, seja verbete, tudo que nós estamos escrevendo hoje, não só hoje, todos os escritos, né, eles têm que ser circunstanciados ao contexto vivencial. Então, isso é uma influência? Pode existir assim. Não diria que seja só isso, mas que ele pode, de certa forma, influenciar, sim. A pessoa tem medo de sucesso, porque ela vai ter sucesso, ela vai ter inveja alheia, então ela não quer ter inveja alheia, ela fica medíocre. Pode ser por aí, tá? Na numerologia, segunda linha. Beber e fumar são atos de punir-se de alguma forma? Aí cada um tem que avaliar, né? Mas se você pensar que o nível de degradação que ocorre com essas coisas, cada um que avalie, né? A pessoa, por exemplo, a pessoa vai fumar, vai ter mais ruga, né? Porque aumenta a ruga, principalmente nas mulheres. Vai ficar com os dentes todos sujos, né? Amarelos, quer dizer, esteticamente é complexo. Tem a questão do pulmão. É uma autossabotagem? Pensem, cada um chegue à conclusão. Sinto o assédio que se instala antes de curso ou voluntariado que irei realizar. Bem-vinda ao clube. Se já que reconheço que estou assediada, não deveria permitir as consciências alterassem meu holopensene? Eu acho que aí tem uma coisa, ó. O problema é sentir assediada. Sempre quando a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho tarístico, se você vai fazer uma coisa importante, é natural que tenha um contrafluxo, um contraponto. Tem até um verbete do professor Valdo que chama contraponto heterassediador, né? Então é natural que você vai fazer alguma coisa, você vai desassediar alguém, tem a turma do deixa disso. Natural. Então, até a primeira parte da frase eu concordo com você. Então, é natural, antes de seja defender um verbete, vai aumentar a pressão, assim dizer. Agora, você reconhecer, o problema é que a pessoa já fica assediada. Aí não é se deixar assediar. Esse é o nosso desafio. Tem um verbete que eu já defendi, chamar aclimatação pretaris, né? Que a gente mostra algumas situações que a gente auxilia a fazer esse desassédio exposição de um trabalho mais tarístico. Por exemplo, chegar mais cedo no ambiente. Você, às vezes, tomar um pouco mais de cuidado do que você tomaria normalmente. Se é viajar para uma cidade, o ideal é chegar um pouco antes. Se puder um dia antes ou 2 dias é melhor, porque com isso você vai, inclusive, já ajudar o trabalho que vai ser feito depois. Se for trabalhar com energia, então, é muito importante. Então, a pessoa tem uma série de procedimentos que ajudam nessa questão do autodesassédio. E se linkar ao trabalho, que é o mais sério, conectar com o comparador. Por exemplo, se você vai dar um curso para apresentar um verbete, na véspera você já estuda bastante, de manhã você já começa a pensar no tema, o que eu vou falar, o que pode não falar, como é que é a abordagem. Então, de certa forma, a pessoa se blinda de entrar tanto na onda de um processo mais de assediador. Então, o que eu vejo é o seguinte, isso é natural, é sinal que o trabalho vai ser feito, a pessoa sentir a pressão. Agora, ela não pode sucumbir e falar, estou assediada. Não fica assediada. Opa, vem um pensamento esquisito, já sei, o que tem curso amanhã, ou curso daqui a uma semana, ou então já vou ficar mais atenta. Então, eu vou, peraí, isso aqui deve ser a pressão do curso. O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar de bloco? Eu vou precisar, às vezes, ter um filme para relaxar? Ou eu vou precisar, às vezes, ler, né, e puxar para o mental soma? Então, é como você falou aqui, que técnica poderia realizar, eu te dou algumas aqui, ó. Mudar o foco, né? Mudar o foco do pensamento. Sentir que a pressão está grande, vai fazer alguma coisa que você goste, vai plantar uma árvore, vai... alguma coisa que você gosta de fazer, alguma coisa que possa te ajudar a mudar o bloco para você se blindar. Ou o melhor de todos, a gente nem falou aqui, mexer energia. Às vezes você vai para o seu quarto de TENEP, se você tiver um quarto de TENEP. Se não tiver, vai para uma poltrona, algum local, trabalha com as energias, exterioriza a energia. Então, é ficar atento. Véspera de curso, véspera de atividade tarística, aumenta a pressão. Mas isso não é para entrar em vitimização. Oh, aumentou a pressão. Opa, aumentou a pressão. Mas sempre tem um contraponto amparador. Também tem mais amparo. Porque não só chegam a turma do deixa disso, mas chega também os amparadores que vão te ajudar. Por exemplo, isso desde que eu comecei a dar aula, na época lá do CIP, né? Era o CIP, os PEIs, depois os CIPs, né? Lá no IPC na época. Então, era bem interessante na hora que você começa a estudar, sempre estudar na véspera. Por mais que você já tenha feito o verbete, já saiba aquilo de cor e salteado, ou deu aquela aula 1000 vezes, reler o material.
porque tem cada insight assim, de coisas que nunca tinha pensado antes. Por quê? Porque ali você está com um par de função, né? Acho que quem é professor aqui já deve ter tido essa experiência várias vezes, né? Então, lembrar, tem o assédio, mas foca no amparo. O amparo também aumenta bastante. Sim, por favor. Antes, nessa questão da preparação da aula, porque normalmente as dúvidas que surgem, alguém vai perguntar no outro dia na aula, né? Então, é uma preparação realmente, né? O amparo de função está ali, o amparador mostra, para a gente poder fazer uma TARES melhor, mais qualificada, né, para aquele aluno. Perfeito. Às vezes lembra, na hora que você está lendo o material, lembra de um livro. Lembra, peraí, deixa eu ver, tem um verbete, por exemplo, tem um capítulo que eu não tinha pensado, você vai lá e olha, daqui a pouco vem uma pergunta ali. Pá. Então, isso são aquelas comprovações da questão do amparo. Então, para a colega lá, eu veja isso, sabe? Foca também, vai ter pressão, trabalha mais energia, se a coisa está pesada, arranja alguma coisa para desafogar, mas lembrando também que tem outro lado, não esquece que tem amparo. Binomiologia, na página 2. Poderia comentar o binômio autoconflitivo, desejo de vencer, pseudo-ganhos de perder. Tem isso aqui, é o resumo da autossabotagem, né? Porque, no fundo, há uma vontade ali, não é outra pessoa que está fazendo a sabotagem, é a pessoa mesma, né? Então, é como se ela não é duas, né? Uma coisa meio... Não, é a mesma. Então, a mesma pessoa que ela tem a meta, que ela quer uma meta, ao mesmo tempo ela não quer. Então, essa é a sabotagem, ela quer e não quer, ela fica naquilo. E agora? Eu vou, mas não vou. Eu quero, mas não quero. Eu enfrento ou não enfrento. Essa é a sabotagem. Ela vai lá e, às vezes, quando ganhar o lado mais o diabinho, como faz aqueles desenhos animados, adora aquilo, né? Aí ela vai lá e sabota. Então, tem um conflito. A pessoa quer vencer, eu acho que todo mundo, na maioria dos casos, né, tirando uma pessoa assim muito diferente, a pessoa quer ter êxito, né? Ela vai fazer, se eu estou fazendo uma coisa, eu vou trabalhar só para ter fracasso? Não, a pessoa vai fazer alguma coisa objetivando que aquilo é certo, né? Senão está ali fazendo o quê? Está perdendo tempo. Mas, ao mesmo tempo, existem pseudos ganhos de perder, senão ela não estaria também solapando. Então, tem um conflito ali dentro. Isso que é a questão da autossabotagem. Quem ganha? Maturidade. Poderia, por gentileza, expandir essas 3 condutas evolutivas perante a constatação da autossabotagem? Sim. Olha, essa pessoa aqui é de fora. Ó. Você ouviu o negócio do tratado, né? Avisa aí a turma de fora do tratado Projeciologia aí disponível. Então, vamos lá. Então, 3 condutas evolutivas perante a constatação da autossabotagem. Por quê? Vamos ver por que a gente está falando isso aqui, né? Então, primeiro, reconhecer os comportamentos. Vamos começar lá, ó, paradoxo, né? A autossabotagem é uma conduta paradoxal na medida de um maior beneficiado pela própria evolução tornar-se o maior impedidor ao atingimento das próprias metas. Os possíveis ganhos não superam os prejuízos evolutivos autoimpostos com a escolha remitente do insucesso. A sequência de experiências fracassadas, mesmo autopatrocinadas, né, que é a pessoa que fez, abalam o autoconceito, pois provam para si a própria incapacidade, incompetência, ineficiência em empreender a autoevolução lúcida. Isso eu acho que é o mais sério. Porque na hora que a pessoa vai se sabotando demais, chega uma hora que ela começa a perder confiança nela mesma, porque não vai para frente, né? E aí, reconhecer os comportamentos reiterados de autoboicote implica em admitir a própria responsabilidade pelos fracassos. Analisar, quer dizer, não dá para entrar em vitimização, né? A culpa é do outro. Analisar sinceramente os resultados colhidos com a autossabotagem permite a conscientização das desvantagens pessoais com a autoestagnação e dos prejuízos grupais quando se omite os autotalentos. Então, aí começa a conscientizar, porque às vezes a pessoa ela pensa que ela está sabotando, ela está prejudicando ela mesma. Mas se a gente pensar, se a gente está falando de assistência, evoluir e assistir, se ela deixa de exprimir, ou de evidenciar, ou de fazer funcionar aquilo que ela tem de bom, algumas pessoas estão sendo prejudicadas. Por quê? Ela tem aquilo de bom, outros têm outras coisas de bom, mas ela naquilo ela é boa. E pode ser que a grande maioria não seja, né? Pelo menos do convívio dela. Como, lembrando, a gente sempre fala, a pessoa é boa numa coisa, outra é boa em outra. Quando junta isso tudo aqui, as pessoas crescem mais. Então, quando ela vê o prejuízo também de omitir os talentos. Diante da autodecepção inevitável, lastimar e desanimar seria repetir a conduta autossabotadora, pois fixa a atenção no passado imutável, aí é o apego à perda, né?
Adriana, eu lembrei uma coisa que o professor Valdo fala, que é a condição da mini peça, né? E daqui a pouco os amparadores daí não deixam de confiar, não é só a pessoa não confia nela, né? Os próprios amparadores deixam de contar com ela, né? Não pode contar, não confia. Teve uma colega nossa que falou numa dinâmica há muito tempo, uma frase que eu não esqueço, a gente estava falando de mini peça, e ela falou assim, os amparadores não têm como fazer a peça funcionar. Então é mais ou menos isso mesmo, né? Quer dizer, nós nos tornarmos uma mini peça funcionante depende de nós. Se a gente não funciona, vai travar se tem um grupo, aquela parte fica meio emperradinha, né? Então, é essa constatação. Então, a autodecepção, aí vem 3 condutas evolutivas que a pessoa pode fazer. Primeiro, identificar e prevenir. Então, identificar o padrão comportamental autodestrutivo e motivar-se a quebrá-lo. Então, é importante, para isso a pessoa tem que identificar que ela tem algum tipo dessa conduta. Tá? Depois, identifiquei, aí eu vou motivar a querer quebrar. Então, também, eu sempre faço isso. Toda vez que tem uma coisa assim, eu tiro o corpo fora, por exemplo. Então, na próxima vez eu não vou tirar. O que eu preciso fazer, por exemplo? Inventariar e recompor. Elencar as perdas e entendê-las enquanto passíveis de recomposição. Às vezes as pessoas têm medo de inventariar a perda porque ela entra no desespero, né? Mas se ela pensar que a perda ela é recomposta, isso facilita. E por que inventariar a perda? Porque, lembra que a gente falou do pseudo-ganho? Tem pseudo-ganho. Então, a pessoa tem que pôr no balanço. Ó. Tem ganhos aqui, ó, mas tem essas... O que está batendo na balança? Então, inventariar seria bom para isso. Mas não no sentido de ficar com o chicotinho, que já passou, né? Agir e evoluir. Atuar proativamente para aproveitar as oportunidades contemporâneas. Então, aí entra um pouco aqui uma conexão com o apego à perda, né? Porque o apego à perda, a pessoa fica lá preso naquilo que perdeu e tem uma série de oportunidades continuando correndo aqui e a pessoa não vai enxergando. Então, é mais ou menos por aí. Então, isso é alguma aqui, por alto, uma dica aí, uma sugestão. Está querendo perguntar? Sim, queria. Por favor, Fabiana. Adri, primeiro, parabéns pela escolha do tema, porque eu acho que a tertúlia aqui hoje devia estar lotada, que todos necessitamos entender sobre autossabotagem, né? E eu queria te perguntar, na página 3, você trouxe ali 2 manifestações, a óbvia e a sutil. Tá. Queria que você discorresse especificamente mais sobre a sutil, porque a óbvia, o próprio nome diz que às vezes é claro, né? Mas a sutil é que eu acho que é o nosso ponto aí. Que o discurso autodepreciativo é bem óbvio, né? A pessoa já começa a falar, né? E o comportamento claramente devastador, quer dizer, isso óbvio. O sutil, aí você tem uma mensagem não verbal autodepreciativa e autorização velada para ser maltratada e lesada por terceiro. Tem um livro que eu gostei muito, que é esse aqui, ó, Inteligência Positiva, tá? Óbvio que tem coisas aqui que a gente não concorda, se a gente pensar em Conscienciologia, mas ele tem umas coisas bem interessantes. E uma das coisas que ele fala aqui, que é uma coisa que eu tenho pensado bastante, ele fala o seguinte: na realidade, somos corresponsáveis por qual versão da outra pessoa surge e interage conosco. Tenho pensado um pouco sobre isso, ainda não tenho muito... Estou refletindo sobre essa situação aqui, né? Até que ponto isso... mas... Dá para fechar a questão, mas eu acho que eu concordo, pelo menos por enquanto, estou concordando com isso aqui. Então, é nessa linha que a gente pensou nisso também. Então, às vezes, aquela pessoa que é muito vitimizada, né? Por exemplo, ela até para assalto, vai escolher uma vítima. Chega aquela pessoa que está toda ali, uma cara de apavorada, ela está uma presa muito mais fácil do que uma outra que a pessoa não vai sair. Eu acho que ela vai começar a gritar aqui, vai dar algum problema. Por exemplo, né? Então, às vezes, a nossa postura pode estar levando as pessoas a fazer algum tipo de postura, assim, algum tipo de ataque. Então, foi mais ou menos nessa linha. Então, no verbete antivitimologia, a gente coloca algumas coisas assim, ó. Por exemplo, a postura, às vezes uma expressão corporal derrotista, uma face de sofrimento, uma aparência de fraqueza física e emocional. Isso aqui pode gerar, às vezes, uma pessoa que é mais bélica, ela vai lá e vai, às vezes, fazer algum tipo de ataque, né? Vocabulário, linguajar pessimista. No discurso, às vezes até tem algumas atrizes, que às vezes a gente vê, né, nas revistas, fazem algumas declarações, uma pessoa pública, né, não falar sorte, é uma pessoa pública. E a gente vê, às vezes, uma autodepreciação bem velada, às vezes faz aquela piadinha contra si mesmo. Aquilo não é óbvio, mas solta.
Então, isso é um sinal de que há uma autossabotagem, mesmo sendo sutil. Então, se a pessoa se dá conta disso, já é meio caminho andado para ela começar a parar. Outra coisa que eu fiquei pensando são os vícios de comportamento. Eu lembro que uma vez eu encontrei uma pessoa e nós estávamos conversando e ela tinha alguma coisa na mão e derrubou. E em seguida ela fez um comentário que me chamou a atenção. Ela comentou assim, puxa, mas tinha que ser comigo mesmo. Então você vê, são vícios de comportamento que já fazem com que a pessoa se auto-sabote. Então, eu sou uma desastrada mesmo, não faço nada certo. Não faço nada certo. Tudo comigo dá errado. Exato. Só isso aí vai tem uma reforçar. série de discursos, tudo comigo dá errado. Isso. Tá vendo? Eu só faço besteira, para não falar outra, só faço M. Né? Quer E dizer, Adriana? então, são coisas que a pessoa está fazendo, ela está se jogando para baixo, né? Se desvalorizando. E às vezes não é. Escapuliu da mão mesmo. Essa frase, né? Tinha que ser comigo mesmo e tal. Lembrei do personagem lá de desenho animado e tal. O Uruca, ó dia, ó azar. Tinha até uma nuvenzinha. Azar. Tinha uma nuvenzinha preta. Nuvenzinha chovendo, né? Raios, uma chuvazinha. A autoconcepção rápida e sutilmente expressa do tinha que ser comigo mesmo, mas dá a autoavaliação de ser um Uruca na vida. E com isso você só se deprime, só vai ladeira abaixo. E claro que sempre vão acontecer desastres com esta pessoa, porque é isso que ela reforça. É aí que ela coloca a energia dela, né, no desastre. É o holopensene, tá lá, ó, a patopensenização solapando as possíveis chances de êxito. Então, na hora, existe o princípio da retroalimentação do holopensene, né? Então, nós alimentamos o holopensene e ele alimenta a gente. Se a pessoa vai criando o holopensene de eu sou um fracasso, comigo nada certo, eu não tenho jeito para isso, nada comigo serve. Isso é uma tremenda autossabotagem. Porque a pessoa ela já começa derrotada. Tem até um verbete que eu coloquei aqui da professora minha, né, o síndrome da pré-derrota. Né, eu citei aqui na remissiologia. A pessoa já está derrotada antes de começar. Então, você fez um comentário no início da sua apresentação, que é o fato da pessoa ela não estar habituada a falar de si algo que seja mais tranquilo ou até homeostático. É uma questão cultural, e não é toda cultura. Tem cultura que não é assim, né? Não posso apagar, não. Mas eu vejo que pelo menos aqui eu vejo na nossa cultura, em grande parte, existe uma coisa meio assim. Nem sempre é tão bem visto a pessoa se elogiar. Agora, se ela se falar mal dela, tá tudo certo. Ela vai ter um público, vezes, por né? exemplo, uma coisa existe o cabotinismo. A pessoa fica o tempo todo também a megalomania. Isso é uma coisa que vamos separar, tá certo? Agora, a pessoa se falar, não, isso aqui eu sei fazer, dependendo da maneira que é falado, isso serve de exemplo. É um exemplo. A pessoa, ela não está dizendo que ela é boa em tudo, a pessoa não está dizendo que ela é o ó do bobó, está dizendo que naquilo ela tem um resultado bom. Mas isso às vezes é bem mal visto do que o contrário. Então, acho que isso que a gente tem que, de certa forma, a gente pode pensar que é uma cultura da autossabotagem. Mais um exemplo, só para a gente fechar, eu lembrei de uma adolescente que, estudando inglês, ela morou nos Estados Unidos, e ela fez um comentário comigo que, na aula de inglês, ela não falava, porque a professora falava inglês muito mal, e ela ia ter que estar corrigindo o tempo todo. Então, ela não falava. Eu comentei com ela, mas por que você não ajuda? Ela, não, vai criar um problemão. Então, é um exemplo, é um pseudo-exemplo, mas indiretamente, ela até meio que se puxava para baixo. Porque se ela tem uma capacidade de ajudar, ela podia... Mas aí eu teria que pensar mais, depende do abertismo dessa professora. Né? Se ela depende dessa professora, ela depende da nota passada de ano. E se a professora, às vezes, vai ficar muito incomodada com ela, é melhor fazer de boba. Então, tudo isso tem que ver cada caso e um caso. Nesse caso aí, teria que olhar com calma, né? Obrigada. Tá certo? Sim, por favor, Jarbas. Esse comentário, né, a partir do título, Inteligência Positiva. Com tantos ramos da psicologia, lembrei da psicologia positiva, a inteligência positiva, essa afirmação, eu acho que está bem descrito na recusa da pensionologia que você falou, eu não vou tirar o recusa, só vou ler a parte positiva. A instalação do holopensene traforista no planeta. Que é a reorganização. Afirmatividade, aquilo sem cabotinismo, sem um autoelogio desmedido. Não é só eu me amo, né? Mas é aquela coisa, não, mostrar o trabalho, mostrar os resultados do trabalho. Isso é positivo que você mostra. Nisso aqui eu sei fazer. Você quer aprender comigo? Agora, na outra coisa, você vai aprender com o outro também. Tem aquela coisa, a pessoa generaliza, né? então, não. Se é ruim em tudo. Se é bom em tudo. Não, se é bom naquilo. Não, então ela não é. Na outra ela vai aprender. Então, eu me lembro... essa relativização é que é importante. Eu acho que tem um versinho de uma música que, não lembro mais do autor, mas ninguém é só bom, ninguém é só mal. Senão você fica só com os tirando a Conselho e o Serenão, né? O Serenão mais para ser só bom.
favor, Joanão. Adriana, um tipo de pessoa assim, assistência nem pensar, né? Porque muitas vezes ela não assume, ela fica nessa autossabotagem, porque o contrário, tem o universo inteiro para assistir e ela fica escondida ali, fica encolhidinha, né? De certa forma, sim. Eu não diria que não teria nada de assistência, porque as pessoas às vezes assistem, né? Mas poderia estar assistindo mais. Por que eu estou falando disso? Porque se a gente pensar em autoassédio, o autoassédio é uma autossabotagem. E se a gente pensar que quem não é desperto ainda tem muito assédio e autoassédio, então nós estamos fazendo assistência, mas às vezes está fazendo assistência ainda aquém do que poderia fazer. Por isso a importância da desperticidade. Então, se a gente pensar por aí, a desperticidade talvez fosse um ponto que a autossabotagem já tivesse mínima ou até já tivesse extinta, né? O que acontece? Muitos desses autores, aqui tem vários livros, depois vocês viram na bibliografia, esse livro aqui da inteligência positiva, ele inclusive, ele fala, aqui no título não tem sabotagem, mas ele fala o tempo todo de sabotagem, né? Ele fala de sabotadores e tal. E ele coloca como se outros falaram também, dependendo da linha, né? Por exemplo, tem a linha mais psicanalítica, vai falar que é a questão das pulsões e tal, que seria, né, uma forma que a pessoa tenderia, né, a fazer alguma coisa contra ela. E na parte desse autor aqui, ele fala que como se fosse um processo normal, que todo mundo, em função da defesa, desde a infância, tenderia a ser sabotador, e que você tem que aprender a lidar com esse sabotador. Então, parte desse princípio. Então, eu concordo parcialmente. Então, eu concordo o seguinte, se nós ainda não somos despertos, se ainda nos assediamos, então, de certa forma, nós ainda temos autossabotagem em um nível, ok? Mas dizer que todo mundo é assim, não, porque a gente pensaria que ir para frente. Porque ele até disse que tem o sábio, então, como se teria dois lados seus dentro de você, esse autor. Tem o sábio e tem os sabotadores. Então, você tem que ver o sabotador, saber que ele está ali, e você põe o seu sábio para funcionar, que vai anular esse sabotador. Só que ele, como está vendo uma vida só, ele vai falar que vai ficar só nisso. Agora a gente tem que pensar o seguinte, se a gente pensa em desperticidade, até em serenão, a gente pode pensar o seguinte, que esse sábio, como é que ele está denominando, uma hora vai predominar, acabou, não tem mais sabotador. Não tem mais autoassédio, acabou. Agora, quando isso vai acabar, se é na desperticidade ou se é mais para frente, a gente não sabe. O autoassédio, né? Porque na desperticidade o heterassédio acabou. O autoassédio termina ali ou não sei. Vamos ver. Mas o mais sério é que há um momento em que acaba, né? Que a pessoa não vai ficar... Você vai ver um serenão se autossabotando? Não dá para pensar nisso, né? Então, então a gente tem que pensar, cada um pensar qual é o meu percentual de autossabotagem, se eu ainda tenho, porque é o caminho também para a pessoa começar a pegar desperticidade. Então, às vezes é naquela área. Então, se a pessoa, às vezes, numa área, ela não tem nada, mas naquela outra área nunca dá certo. Aquela área, ela sempre se sabota. Às vezes, por exemplo, aquela mulher que só se envolve como comprometido. Um atrás do outro. Quer dizer, será que não é uma sabotagem, no fundo? Porque aquilo ali, a tendência não dá certo, por exemplo, né? Dando um exemplo assim bem... Ou seja lá o que for... Já começa errado, né? Ou no emprego, a pessoa sempre pega o emprego lá, às vezes complicado, ou se porta da mesma maneira sempre, aí é demitido sempre, uma atrás da outra. Então, às vezes a pessoa ali se sabota, mas na outra área não. Então, é também uma forma de nós vermos aonde que nós nos assediamos mais. Para a gente começar a parar com isso. Então, a discordância que eu vejo da Conscienciologia com esses autores é que vê que o sabotador vai acabar. Nós temos condições, mas tem uma hora que não vai ter mais isso. Pensando em escala evolutiva, entendeu? Adriana, eu queria que você me ajudasse a pensar sobre uma gradação. Vamos pensar. Então, vamos ver. Muitas vezes em grupo, amigos, colegas, companheiros, parceiros, aquela pessoa ela te convida para fazer determinada coisa. Né? E a pessoa convidada não tem nenhuma vontade de fazer, mas ela vai. Então, se não houver um processo de entendimento, que ela está abrindo mão, que ela está participando, que ela está até corroborando, assistindo, interagindo, vai soar no micro-universo dela como uma autossabotagem. Certo ou não? Poderia ser? Porque é pessoal, né? Ela tem que ver. Porque se ela não tem nenhuma vontade de fazer determinada coisa, determinada ação, e ela faz contra a vontade dela, de uma certa forma, enquanto isso não tiver entendido no micro-universo dela, vai soar como se fosse uma autossabotagem. Pode pensar por aí. Depende, tem que analisar cada caso, né?
Porque se ela, às vezes, não viu a importância naquilo, ela está perdendo tempo, às vezes, né? Aí entra a Exato. questão da ociosidade. Exato. Uma coisa é você, às vezes, fazer uma concessão, porque aquilo vai ter uma assistência. Sabe que você está fazendo aquilo, tem uma razão de ser. Então, acho que por aí, podemos pensar por aí. Né? A pessoa começa a entender, Mais fica mais claro, né? Mas é bom lembrar que, às vezes, a gente faz coisas que a gente não tem vontade. Mas tem, na verdade, assim, não é que é vontade, mas tem um propósito. A pessoa vê Mas que esse aquilo que é tem o um diferencial, objetivo, né? Senão é perder tempo. Sim, né? às vezes a pessoa não tem vontade, mas ela tem um propósito claro, né? E aí a aquilo vontade faz diferença. nasce, aí a vontade Exato. nasce, surge a Isso. motivação. Isso aí. Isso aí. Pode pensar por aí. Ok. Tudo certo? Vai falar alguma coisa? Pode falar. Às vezes eu vejo algumas palavras que me atraem a atenção, curioso a seu respeito aí na feitura, na elaboração do texto. Qual? Sabe qual a palavra que me chamou a atenção? Qual que você gostou? Na definologia Você é um homem e das na palavras, fatologia, hein? sabidamente. Sabidamente. E eu vou ressaltar. Pensamentos, posicionamentos, comportamentos, sabidamente prejudiciais a si e aos envolvidos. E lá na fatologia, a recusa de eliminar atitudes sabidamente nocivas. Eu achei que você foi tão feliz Eu gosto do sabidamente. com o sabidamente. Não sei se para tem... mostrar que a pessoa sabe, né? Ela sabe que aquilo não... Isso, esse aspecto assim, falando, Mora, você... Isso não é autossabotagem, né? Aí é ignorância. A pessoa não sabe, está fazendo, não sabe, desconhece, né? O mal que está fazendo. E às vezes, assim, algumas atitudes que aquela pessoa toma, ou nós tomamos, colegas com passageiros evolutivos, ou nem tanto, até pessoas longínquamente conhecidas, maior grau de distanciamento, elas apontam para a gente algumas coisas que estão evidentes aos olhos de terceiros, e nós, então, assim, o sabidamente dá para a gente perceber, eu já levei um toque sobre isso antes, eu não posso alegar total desconhecimento, aspas, da lei ou do fato. Aí, falou advogado. Pensenologia, página 1, terceira linha. O triunfo dos pensenes autoassediantes em resultados práticos e observáveis. Teria alguma dica ou técnica para mudar esses tipos de pensene? É aquilo que a gente falou do mudar do bloco, né? Além de tomar vergonha na cara e procurar pensar positivo, mapeá-los, ok. Olha só, eu vou citar esse livro que eu estou falando aqui. Ele fala uma coisa assim interessante. A gente fala que uma pessoa fala, um exemplo, quer mudar o bloco, vai trabalhar energia, tá? Mas você não está conseguindo trabalhar a energia. O que ele faz aqui, que ele fala? Que é para na teoria dele aqui, ele vai chamar o sábio, né? Então ele fala o seguinte, ó. Respirar um pouco mais fundo, 3 vezes seguidas. Mexer o dedo dos pés com atenção e reparar em cada um deles. E sentir cada uma das pontas dos dedos ao esfregá-los umas contra as outras. Quer dizer, você vai começar. Isso é uma forma que ele fala dentro da neurociência, de você mudar. Né? Você vai mudar a área do cérebro que você está fazendo. Então, uma dica, né? Que ele chama respira fundo, né? E tenta ver se assim você consegue mudar ou desconectar, mudar o bloco da situação. Então, fica uma dica aqui, tá? Agora, lembrando que é importante pensar positivo, mapear os pensenes, tudo isso como a gente falou antes. Agora, por que esse trunfo do pensenes autoassediantes? É porque o autoassédio ele é íntimo, ninguém está vendo, ele é invisível. Na hora que a gente fala da autossabotagem, ele se tornou observável, virou um ato. A pessoa fez alguma coisa, seja uma postura ou um ato, alguma coisa que o autoassédio ganhou. Então, para isso também entra todo aquele processo que a gente tem falado aqui todo, né? De tomar cuidado, inventariar, descobrir, atuar. E lembrando que tudo isso aqui tem uma confluência grande com todas as estratégias de autodesassédio. Aí entra, a gente já falou, conscienciometria, questão de trabalhar em se conhecer, trabalhar as energias, aí tem consciencioterapia, tem muitas ferramentas aí que as pessoas podem procurar. Efeitologia, primeira linha. Os efeitos autossabotadores do rechaço em sentir-se realizado. Poderia se aprofundar? É isso, a pessoa, quando o sabotador, ele não quer se sentir realizado, né? E aí a gente tem que pensar, por quê? Aí, vamos imaginar, será que é porque a pessoa acha que no fundo tem um mito na cabeça dela que ser solidário com ela mesma é ser complacente? Tem um
pouco isso, né? Então, ser bonzinho comigo é passar a mão na minha cabeça. Será que é isso? Não sei. É uma hipótese. Ou, na hora que a gente convence outra pessoa que a gente é incompetente, também não é bom? Porque aí a gente não tem cobrança, né? Na hora que a gente fala que não, eu não sei fazer, não sou bom nisso, então também ninguém cobra. Ninguém vai pedir, ninguém vai ficar te observando. E, ó, será que ele é bom mesmo? Não, acho que não. Ali pegando a bola. Então, tem aí ganhos que a pessoa tem que pensar. O mito do sofrimento purificador tem relação com o perfeccionismo, com a religião? Olha, a religião tem um fator forte nisso aí, né? A pessoa sofreu a beça lá por todo mundo, né? Então, quer dizer, tem uma coisa do sofrimento que vai te purificar, né? Você vai sofrer, sofrer, sofrer e você vai ganhar o reino dos céus, seja lá o que for. Então, a gente tem que pensar que às vezes a gente ajuda muito mais se a gente não precisa sofrer. O que é o sofrimento? Vamos pensar em holopensene, em energia. A pessoa está lá sofrendo, está com aquela energia, né, de sofrimento. Que energia que ela está colocando no ambiente? E se o holopensene tem uma retroalimentação, né? Então a pessoa joga aquela energia no cosmos, aí vem, o mundo já está com essa energia, né? A depressão é uma das grandes doenças da humanidade hoje. Então, a pessoa está alimentando. Do contrário, se ela parte do princípio que ela não precisa sofrer, eu não preciso sofrer para purificar meus erros. Eu posso fazer isso sem sofrer. Então, é uma mudança de paradigma. Então, não quer dizer que eu não vou consertar, não quer dizer que eu não vou trabalhar. Tem até um verbete do professor Valdo que chama reciclagem prazerosa. O que é reciclagem? Eu vou ver que tem uma coisa que tem errado, eu vou melhorar, não é isso? Então, ela pode ser prazerosa, ela não precisa ser sofrida. Então, há um mito, há um holopensene muito forte dessa exaltação do exemplo do sofrimento. E isso a gente tem que pensar que isso, não, às vezes, não é o melhor. Às vezes, nós podemos ajudar mais ao outro na hora que a gente mostra, às vezes, um exemplo de saúde. É possível ser mais saudável. Então, é uma coisa para a gente pensar. Sim, por favor, Mara. Não, é que eu estava pensando, estava falando isso aí, o quanto tem por trás desse sofrimento acomodação, porque daí a pessoa não precisa fazer nada. Ela fica ali parada, só sofrendo, e ela não parte para ação. Não procura ajuda, né? Porque às vezes às vezes tem um sofrimento mesmo, então vamos procurar ajuda, né? Tem algum problema? Existem profissionais que vão ajudar. O problema do mito é que o mito, como se assim, não, a pessoa se acomoda naquilo, né? Vou sofrer sim, isso é bom, né? No final eu vou ter uma recompensa. E não correr atrás. Se tem alguma coisa acontecendo, vamos procurar ver. Existem recursos para ajudar a pessoa a tirar ela desse processo. E o problema do mito é que a pessoa paralisa, ela fica ali, não, é assim mesmo, a vida é assim, né? A vida é assim, e a coisa vai andando, né? E é uma tremenda autossabotagem, porque ela está tolhendo toda a manifestação dela. E sem falar de quantas vidas vem assim, né? Pode acontecer o caso de ser muitas vidas, a gente não sabe. E essa autossabotagem repetida corre o risco de virar um padrão, né? Vira o padrão e gera é o que a gente coloca aqui, né? A pessoa acaba ficando insegura quanto à própria capacidade. Porque ao mesmo tempo que tem um lado dela que tenta, é um lado dela que não está deixando ela ir para frente, chega uma hora que ela começa a achar que ela não tem realmente gabarito, ela fica refém dela mesma. E que é o grande paradoxo, porque ela é a única pessoa que pode mudar e aí fica dentro dela, como se ela tivesse um algoz, ela ser o próprio algoz. Esse é um grande paradoxo. E é um algoz muito perigoso, porque ele conhece ela conhece profundamente, né? Então, é você contra você mesmo. Mas, por outro lado, é um algoz mais fácil de ser até vencido, porque você também conhece ele muito bem. Quer dizer, é você. Então, isso que é esse jogo que é muito paradoxal, né? É um conflito íntimo. A sabotagem é um grande conflito íntimo. É a questão do lobo e do carneiro, né? A pessoa fica lá dentro. Qual vai vencer? E tem ganhos, né? Então, ele mostra muito bem esse conflito nesse livro da inteligência positiva. Ele fala, não, que aí você vai ver o que é um autoassédio, né? Então, na hora que ele chama de sabotador, aí quando vem aquele pensamento lá que ele chama de sabotador, não estão eles, vários outros falam a questão do pensamento compulsivo, recorrente, às vezes de menos-valia, que é o autoassédio. Então, aí a pessoa já vai, opa, olha só, o autoassédio aqui, ó, já vem ele até dá nomes, faz uma classificação, tem o crítico, tem o tal, lá, não me lembro exatamente todos os nomes. Mas ele vai classificando cada um deles e a pessoa vê, olha, já estou eu me assediando de novo. Ela vem aquela padrão.
Então ela já fica atenta. Opa, peraí, não quero isso, vamos cortar. Então sabe tem os como. indicadores, E aí ela vai fazer, por exemplo, no caso dele lá, ele vai buscar alguma coisa sensorial. Ele fala o dedo do pé que ninguém está vendo que você está mexendo. Né? Então você vai fazer alguma coisa sensorial, ou respirar, que é para você cortar, às vezes, a energia, talvez, né? Até a energia física mesmo daquele parte cerebral. Então você vai fazer algum processo. A gente vai trabalhar energia também. Existem modos de fazer isso. Eu recomendo a leitura desse livro aqui, do Inteligência Positiva, vale a pena. Tem bastante técnica, a maneira dele lidá-la. Aqui na página 2, ainda em efeitologia, a terceira linha. Os efeitos autossabotadores nos desleixo com a aparência e autocondutas evolutivas. Não, imagem pública. E autoimagem pública. Porque às vezes a pessoa exagera, né? Do desleixo, aquela pessoa está sempre com a roupa suja, está sempre descabelada, está sempre. Então ela Não cria precisamente uma estar imagem... com a roupa suja, mas. Sim, mas também, né? E aí tem vários níveis, né? Então a pessoa também, ela, óbvio, não vai ficar aquela Barbie, não precisa ficar hiper só pensar nisso. Mas tem um mínimo, né, de asseio na hora de se apresentar em público. Então isso também, do contrário, gera um rechaço. Até uma coisa simples, aquela pessoa que se entope de perfume. Nossa. Tem gente que é alérgico, né? Tem pessoas que vão... Mas entra no elevador com aquele perfume muito forte. Nem todo mundo gosta daquele perfume. Tem pessoas que começam a espirrar, tem problema... Dor de cabeça. Alérgico, dor de cabeça. Então, a pessoa, que vai... alguém vai pensionizar negativo naquele momento, né? Poxa vida, vai ficar... Então, são coisas que não deixam de ser uma autossabotagem. Não só porque você vai ter um retorno energético, mas como também a pessoa ela cria uma imagem meio... Mas por trás disso, você acha que só é uma autossabotagem? Olha, é uma autossabotagem. Como que você vê, como assim que você... Tá, como uma pessoa... A raiz, a causa, sim, pode ser várias, não é? Mas o que a gente está colocando aqui, que isso seria uma forma de autossabotagem. Por quê? Porque isso vai dar um retorno negativo, muitas vezes. Aquela energia que vai vir para cima dela. Ela está criando, em vez de ela estar criando uma empatia, ela está criando até uma rejeição. Ela está se escondendo também, né? São formas de... Ela está, às vezes, vamos ver, que autoridade que ela vai ter, às vezes, de fazer um esclarecimento. Às vezes ela vai ficar, já dá um... Então, esses cuidados, eu acho também importantes da pessoa. Ok, obrigada. Alô? Na enumerologia, Tá. página 2, primeira linha, você colocou o ato de ofender-se. Normalmente, quando a pessoa se ofende, ela se ofende a algo externo a ela, certo? Então, normalmente, a pessoa responsabiliza o que é externo por ela ter se afetado com relação a isso, né? Mas, na verdade, acho que mais, estudando isso de forma mais profunda, por que a pessoa se afeta com isso, né? Então, você poderia aprofundar esse aspecto do ato de ofender-se com a autossabotagem? O ofender-se que eu pensei que é fazer uma ofensa, né? Tem pessoa que se xinga. É nesse sentido que eu pensei, sabe? Ah, tá. E não que é externo a ela. Não, dela mesmo. Tem pessoas que se xingam até verbalizado. Viu o que ela falou ali? Ela deu um exemplo da pessoa que falou assim, isso acontece comigo. Mas tem gente que se xinga mesmo. Eu sou uma não sei o quê. Né? Então, a pessoa, em vez de ela jogar aquela ofensa para fora, ela está jogando para ela mesma. Pode ser em pensamento, pode ser verbalizado mesmo. Isso que eu quis dizer, sabe? Nesse sentido, era um sentido meio literal mesmo, da pessoa ofender mesmo, soltar um impropério. Agora, isso que você está falando em relação ao outro, uma ofensa alheia, aí entra mais ou menos o que a gente discutiu no senso de dignidade. Tem um livro que eu citei aqui, que está lá na bibliografia, que é o livro Dignidade, de uma psicóloga, Dona X, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas se você veja lá no verbete... Qual o nome do verbete, por favor? O nome é Senso de Dignidade, Cosmoética. O livro é Dona X, não sei se é assim que fala, H-I-C-K-S. Esse livro não tem no Brasil, só em Portugal. Dona, quer dizer, ela tem em inglês. Quem quiser pela Amazon, você compra o original, né? Em inglês, em português, tem que ser em Portugal, tem que pedir para importar, tá? Então, ela também coloca isso, que é a questão de uma das preservações da dignidade,
O outro não tem esse poder. Então, por exemplo, nós que ferimos, se alguém me xinga, quem está ferindo a dignidade é a pessoa que está xingando, não é você. Que é a pessoa que ela está, como eu vou dizer, ela está ferindo a dignidade dela e a da outra pessoa. Mas eu não preciso me sentir ofendido com isso. O problema é dela. O erro é dela, entende? E a gente tem muito isso de, às vezes, achar que é nosso. E ela trabalha com mediação de conflitos, assim, daqueles conflitos bem complicados, às vezes. Então, vale a pena dar uma olhada nesse estudo lá. Tá? Mas é nesse sentido que a própria preservação, o que é apresentação? O senso de valor. O fato do outro me ofender não muda o meu senso de valor. Agora, a maioria das pessoas não, ela dá valor demais para o outro, ele não delega isso para ele. É xinga, o problema dele, mas isso... Aí, se eu for revidar na altura, aí sim, eu estou me depreciando de certa forma. Eu estou entrando na mesma onda da queda, não estou, às vezes, respeitando os meus valores. Então, não é que a pessoa não vai aceitar aí, tudo. A partir daí, vira uma autossabotagem. Então, não necessariamente a pessoa então vai ficar um cordeirinho ouvindo tudo, obviamente que não. Ela pode até atuar e evitar aquilo, mas ela não precisa, no mesmo nível, ela vai num nível diferente. Existem formas de fazer isso, existem leis, existem até posicionamentos firmes sem você começar a xingar o outro também. Você pode até ser muito firme e se posicionar sem precisar entrar na mesma onda. Então, conversando hoje com um amigo aqui, de uma pessoa que entrou lá não sei onde, começou a xingar a pessoa na rede social. Existe lei para isso, né? Agora você vai responder para chegar também? E um erro não justifica o outro erro, né? Um erro não justifica o outro. Você não vai entrar na mesma onda. Então, é para a gente pensar. Entendeu? Aí esse negócio aí é o outro da ofensa. Aí se a pessoa ela entra na onda, de certa forma, ela se sabota também. A gente pode pensar o seguinte, se ela se abaixa e ela entra ferindo aquilo que ela acha que está errado, igual aquele caso, é muito comum, né? Vai lá, o namorado trai, aí a mulher vai trair também para se vingar. Ela vai fazer igual, virou igual, então não pode nem reclamar, né? Virou farinha do mesmo saco. Vai procurar outro, né? Manda ele passear e vai arranjar outra pessoa. Quer dizer, então, aí a pessoa ela vai se rebaixar, fazer alguma coisa que às vezes ela é contra os valores dela. Às vezes o outro não, os valores dele, o problema dele. Agora a pessoa, às vezes, isso é contra o que ela pensa e ela vai fazer igual para se vingar. Aí ela se rebaixou. Adri. Ela feriu a dignidade dela, porque às vezes aquilo não é uma coisa que ela faria. Às vezes aquilo é contra os valores da pessoa. Isso que a gente está querendo mostrar. Entendeu? E acaba, às vezes, ela vai fazer alguma coisa contra o valor dela só para revidar? Não tem lógica. Entende? Adri, eu queria falar sobre isso que a Estela trouxe. Em tese, né, dando sequência no que você falou, em tese, a pessoa se ofender, não se ofender, parece difícil. Mas no momento que você entende a condição do ofensor, fica bem mais fácil de entender. Mas o problema é dele, né? A pessoa está cheia de problemática. Exato. Aí aquilo não reverbera tanto. Quando você não entende, reverbera mais. Agora, quando você vê a condição da pessoa, a necessidade, às vezes, está escrito na testa, eu preciso de ajuda, né? Me escute. E a única forma que ela tem de fazer isso, às vezes, é ofendendo, xingando, puxando o outro para baixo. E às vezes tem que chamar essa pessoa chincha mesmo, mas chama de uma forma, com muita educação. Sem entrar no jogo, porque senão... Sem entrar na onda. E às vezes até ajuda mais. Isso. Tem um livro interessante também que eu já citei assim, é Como se defender de ataques verbais. É um livro simplesinho desse tamanhozinho assim. Então também dá uma olhada nesse aí, pode te dar uma... Não, e corre ainda o risco de, quando faz a mesma coisa, acaba perdendo uma razão e até às vezes um direito que poderia ter. A razão era da pessoa, né? Acaba perdendo. E mais um aspecto. Então os advogados agora para a jurídica é boa, né? Apesar do que a Fabiana falou, às vezes a pessoa que ocasionou a ofensa contra você, ela não tem abertura nenhuma nem para o reconhecimento. Sabidamente, ela sabe que cometeu uma ação, mas não admite, nega algumas vezes na sua frente. Aí, como proceder em relação a isso? Eu falo que aí é uma circunstância mais difícil ainda. Você tem que reconhecer o nível evolutivo da pessoa, a manifestação via trafar naquele aspecto. É difícil, né? Não sei, cada um teve eventualmente alguma experimentação nessa área, mas é inabordável. Não é assim, Adriana, quando a pessoa é inabordável, como é difícil. E você tem que
às vezes o professor fala, nas cruzadas, nas quebradas da evolução a gente se encontra e tal. Se não, é como você colocou, você fazer que nem a mulher, foi traída, eu vou trair também. Não vai dar. Se ela quiser, tudo bem. O problema é quando os valores, ela vai contra os valores dela. Isso. Ela está indo, às vezes ela tá até se, como é que eu vou dizer? Não é ofendendo a palavra, ela está se machucando, às vezes, uma coisa que aquilo é contra o que ela pensa, contra o que ela faz. Né? Se a primeira ação do marido traidor já machucou, a segunda vai escavar mais ainda a ferida. Tipo de... A gente tá querendo dar, a gente deu um exemplo bem genérico, obviamente, né? Mas só para a gente pensar um pouquinho. Até porque a única referência que a pessoa tem, né, Jarbas, falando, dando sequência, aquela referência é ela. Ela entende que ela é aquilo. Então, aquilo é o recorte da vida dela. Aquilo para ela é tudo, né? Conseguir ter a capacidade de ofender, de xingar, é como ela sabe viver. Então, vamos lá? Oi? Sim, estamos ouvindo. Pode falar. Segunda linha, na fatologia. Fatologia. A ofuscação da autoexpressão. Queria que você expandisse um pouco. Também seria uma forma de sabotagem, né? Porque todo mundo tem uma expressão. Né? A gente está aqui, nós temos um corpo, temos um energossoma, temos... E na hora a pessoa ela se ofusca, às vezes, de uma forma... ou de repressão mesmo, ela não aparece, ela fica ali se sabotando. Isso é um exemplo de sabotagem, né? Então, a gente colocou alguns exemplos, A desistência fácil, aquela pessoa que já desiste, desistiu. Então, ela nunca consegue fazer nada porque ela desiste antes. Tem até a síndrome da pré-derrota, como eu citei, aí da professora Ami. Demolição de conquistas. A pessoa, ela mesma demole. Então, ela está na véspera, às vezes, de ter uma promoção, ela vai lá e faz uma grande besteira e mela tudo. Tá? Ou a destruição da autoimagem. Por exemplo, no caso desse, a pessoa vai lá, alguém ofende, ela vai lá e dá um chilique. Às vezes, até ela refazer aquilo ali vai demorar. Então, ela realmente foi contra, às vezes, em função de uma outra pessoa. Lembrando que a assediadora, ele é especialista em cutucar, né? A pessoa entrou na onda, às vezes fez alguma coisa assim contra aquilo, totalmente fora, e aquilo vai ter um preço. Ou um outro exemplo, a pessoa ofuscar a autoexpressão. Então, uma pessoa que se reprime demais. Se reprime, ela não aparece, ela quer ficar aqui debaixo da mesa. Isso não seria uma sabotagem? Porque ela não está pondo para fora aquilo que ela tem, ela não coloca nada, não faz nada, não faz resultado. Ela não consegue, às vezes, mostrar o que veio, né? O que ela pode fazer. Nesse sentido que a gente colocou, considerando que isso também seria uma sabotagem. Porque só ela que está nesse controle, não dá, porque o outro reprimiu, não, ela, porque ela está se colocando nessa condição. Por quê, né? Ela tem que estudar. Entendi. E dá para expandir também na exemplologia? Sim. As duas? Pode ser. A primeira é óbvia, sim, mas a... Eu vou só ler a pergunta que tem a ver com isso aqui, que a gente já fala junto. Que era o mini paradoxo da sabotagem. Esse tipo de mini paradoxo é muito comum nos jovens da minha idade. Isso tem a ver com existências passadas? Ou é mais uma questão de forte influência da cultura atual? Ou depende de cada caso? Então, aproveita que a gente já emenda. Então, vamos falar. Eu vou falar o primeiro, porque para ele foi importante o primeiro, você queria mais o segundo, né? Então, vamos lá, a gente fala os dois. Nesse primeiro, o que a gente pensou de mini sabotagem? E olha que não mudou nada na minha fase, né? Então, não é atual, não, porque você deve ser novinho, eu já tenho 50 anos, na minha época, adolescente, era igualzinho a isso, né? Então, aquele falou assim, seria da cultura atual? Então, isso aí parece que já vem há bastante tempo. É da insegurança do adolescente, né? Então, a consciência adolescente privando-se de participar de festa, aguardada por meses. Então, tem agora a festa que vai ter aqui, né? Mas aí não temos tanto adolescente assim, né? A pessoa vai, prepara roupa, está toda feliz, chega lá, nasce uma espinha na frente do nariz, ela não vou mais. Não tem isso, adolescente não tem isso. Que não é uma sabotagem? A pessoa vai deixar de é mínima, mas vai deixar de participar, vai deixar de ali ver os amigos, ninguém está olhando para aquela espinha, põe um pozinho, né? Põe alguma coisa, então vai com ela bonita mesmo. Quer dizer, então o que a gente quer dizer? Aí você está falando, quer dizer, olha que interessante, porque o rapaz está falando isso aqui, que é muito comum nos jovens da minha idade, quer dizer, está atualíssimo. Então, existência passada, eu não acho que é existência passada, não. Eu acho, na minha opinião, é coisa mesmo de
da própria idade, às vezes uma monovisão, um egocentrismo ainda infantil, de achar que aquela espinha, o mundo está olhando para a espinha, né? Ninguém vai reparar, todo mundo tão preocupado com a sua própria roupa, né? Então, mas eu vi o que é isso? Dá uma banana para isso, não se prive por causa de poucas coisas, né? Então, juventude, ser jovem, tem até um verbete, do professor Valdo também, chama intelectualidade adolescente. Isso é muito importante. Quer melhorar essas coisas de adolescência, às vezes são naturais essas imaturidades, ou quer acelerar mais rápido a maturidade? Leia muito, né? A intelectualidade adolescente, a pessoa lê mais, estuda mais, ela vai minimizando essas situações, que são situações aqui, todo mundo é mais velho aqui, todo mundo ri. Mas você vê como que para quando a gente é mais novo, isso às vezes era um problemão, né? Então, é natural, faz parte do trabalho, mas para acabar com isso, para a pessoa aproveitar a vida mais rápido, aproveitar que está novo, leia bastante. Leia bastante e, não dá pelota para coisas pequenas. Eu acho que era o polêmico teatrólogo lá, o Nelson Rodrigues, ele tinha uma frase famosa: jovens, envelheçam. Jovens envelheçam, mas ele não precisa envelhecer com a idade, né? Porque quanto mais cedo a puxar a maturidade, é melhor para vocês. Olha, a gente minimizaria muitas sabotagens, né? A gente está falando de sabotagem, a gente ficando mais maduro mais cedo. Então, leia, eu vejo que a leitura é importante. E até uma questão cerebral mesmo, lá nesse verbete é colocado, né? E já tem estudos, né? Quanto mais cedo você põe o cérebro funcionando, isso é um trabalho para você vai chegar na terceira idade, na quarta idade, com esse cérebro ainda mais forte. Então, é um super investimento. Começa agora. Estude, veja mais, entenda mais das coisas. Não fica só na internet, não. A internet é muito bom, tem muita informação, mas também tem muita bobagem. Pega livro mesmo, livro. Tá? Pode pegar um livro na internet, né? Percebo que as incertezas, dúvidas e ansiedade geram autossabotagens. A pessoa fica com incertezas diante da existência e, pelos seus ganhos secundários, emergência, ela acaba se sabotando. Poderia aprofundar a respeito desse contexto a ligação das incertezas e autossabotagens? Olha, incerteza e dúvida, eu vejo que é a mesma pessoa, então deve estar na adolescência, né? Incerteza e dúvida na adolescência faz parte do trabalho. Mas eu vou dizer, incerteza e dúvida a gente vai ter sempre. Isso é uma coisa que tem até o princípio da incerteza. Tem sempre coisas que a gente não vai saber, de certa forma. A gente vai ter dúvidas sobre uma coisa ou outra. Então, isso faz parte do trabalho. A gente tem que aprender a viver com isso, porque a gente vive sempre, cada vez aprendendo mais. Então, a gente vai ter mais maturidade, mais conhecimento para tomar decisões, mas as dúvidas vão surgir, mas não vão ser dúvidas mortificadoras. São dúvidas que a gente pode estudar, entender e achar soluções. Então, continua a prescrição que eu te falei. Quanto mais a gente estuda e lê, a gente tem mais dados para minimizar dúvidas. Não quer dizer que elas não vão existir, vão surgir novas dúvidas. Mas a gente se embasa mais até para poder minimizar isso. A ansiedade a gente pode ir minimizando com o próprio conhecimento também. Eu acho que o conhecimento vai te ajudar bastante, tá? Então, autossabotagem, ela com incerteza, eu não diria que seria tanta relação, não. Eu vejo mais da autossabotagem a questão do autoassédio mesmo, né? Da pessoa, de certa forma, ela se punir. Isso sim, uma pessoa pode ter mais ou menos autoassédio, aí tem aquilo que você perguntou antes, influência de vida passada, e às vezes tem mesmo. A gente chega a colocar, tem verbete que a gente já colocou isso, né? Que às vezes pode ser, vamos supor, uma vida anterior que a pessoa às vezes sofreu muito, foi muito reprimida. Então, chega nessa vida, já não tem mais, já mudou, a vida é outra, o contexto é outro, mas gerou um padrão de, às vezes, autodesvalorização. Então, a pessoa tem que quebrar isso. Agora mudou, os tempos mudaram. Então, pensa no passado lá, que a pessoa às vezes sofreu algum tipo de situação em que todo mundo dizia, seja lá por causa da etnia que ela era, ou por a condição social, seja lá o que for, havia um tipo de preconceito. Até às vezes as pessoas muito inteligentes também já foram sofrendo bastante preconceito. Então, os parapsíquicos, né, eram chamados de bruxos. Então, quer dizer, independente do que foi, às vezes a pessoa sofreu algum tipo de perseguição. O problema é que algumas pessoas podem ter interiorizado isso. Ela acaba vindo, então desde novo já começa a achar, e não tem mais, já mudou o contexto.
mais começa a ter uma autodesvalorização. Então é importante isso. Agora a gente já sabe, a gente tem mais lucidez, a gente quebrar esse padrão. Tá? Pode perguntar? O que eu falo? É isso mesmo? Ieda, eu vou repetir então, que a Ieda está com problema no microfone. Não, eu repito aqui, é só isso, Ieda. O princípio de o bem-estar ser conquista íntima intransferível. Tá. Então, a gente quis firmar isso porque a questão da autossabotagem agora está funcionando. A sabotagem, ela gera um mal-estar, é um conflito, né? Então, a gente queria ressaltar que é um princípio seguinte, o bem-estar íntimo é a gente que vai conseguir isso. A famosa imperturbabilidade, um estado íntimo de Premier, isso é uma conquista nossa, que vai ter a ver com tudo aquilo que a gente já falou. Tem uma série de técnicas na Conscienciologia para a gente chegar lá. Então, entra o processo energético, porque, às vezes, se a gente não tem um pouco de domínio maior de energia, às vezes a gente é engolido pelos holopensenes, então isso ajuda. Entra a questão dessas conscientizações todas, esses estudos, a gente começar a mudar, quebrar, às vezes, umas convicções, umas ideias que nós podemos ter, que são mais equivocados e que levam a gente a enganos. Então, assim, por exemplo, vamos supor, como a gente falou aqui há pouco, a pessoa acha que ser sucesso é errado, por exemplo. Não, ela tem que ser um fracasso, isso que é bem visto, por exemplo. Mas ela tem essa convicção dentro dela, e aí ela não vai se permitir ter sucesso. Se ela tiver sucesso, ela está humilhando o outro. Uma visão, não tem nada a ver. Você pode ter sucesso nessa área, mas você não vai ter, na outra você não tem, e aí está tudo certo. Então, são visões, às vezes, equivocadas, que podem estar na raiz. Então, entra na questão do autodesassédio, né? Descobrir o que pode estar por trás dessa situação que leva a pessoa, às vezes, a não se permitir ter um sucesso maior. Então, são vários caminhos para ajudar a pessoa a entender que esse bem-estar íntimo é uma conquista nossa. Tem a ver com a consciência limpa. Quer dizer, o que é a consciência limpa? A gente seguir de acordo com nossos valores. Então, não é o valor do outro, é o meu valor. Eu tenho determinados valores. Na hora que eu infrinjo esses meus valores, eu estou ferindo a minha dignidade, que a gente está falando. Porque para o outro, nós, aquela pessoa nem está pensando nisso. Cosmoética são níveis diferenciados. Mas para o meu nível de cosmoética determinado, aquela outra pessoa pode fazer determinado ato dela, para não faz nem cosquinha, porque ela não, aquilo para aquela pessoa, ela ainda nem pensou naquilo como valor. Existem níveis evolutivos. Agora, cada um tem que pensar nela mesma, para o meu nível, para aquilo que eu já sei que é correto, que é sabidamente correto para mim. Na hora que eu faço algum ato contra isso, aí que vem o drama de consciência. E como você colocou... Aí não tem bem-estar. E aí deixa de estar se auto-assediando, né? Aí vem o autoassédio, que a pessoa pode entrar em autoculpa, uma autoculpa mais uma mortificadora. Então, tudo isso vai gerando um processo mais negativo, que pode estar numa raiz de uma autossabotagem. Tem que ser visto. Então, cada um tem que analisar, por isso que a gente coloca lá, identificar. Se a pessoa vê, não, eu me saboto aqui, aí ela tem que ver por quê. Ela vai ter que pesquisar. O que pode estar por trás disso? Qual é o ganho? O que eu ganho em me manter nessa condição? Às vezes até a gente já sabe, ainda insiste, aí né? Por quê? Então, mas por quê? Por que eu me mantenho assim? Aí cada um tem que ver. Tem um ganho em alguma coisa. Por quê? Vamos estudar. Sim. Analisando o que você tem falado na página 2, em coloquiologia, eu penso que a terapêutica que seria eficiente seria a eliminação do autodesrespeito enquanto relevante cláusula do Código Pessoal de Cosmoética. Eu penso que se a gente incluir isso no CPC da gente, vai ajudar bastante. Pode ser uma forma. Por exemplo, eu não me ofendo mais. Uma pessoa que às vezes tem o hábito de se xingar, por exemplo. Eu sou uma não sei o que mesmo e tal, por exemplo. Tem até uma música, né? Tinha uma música do Caceta e Planeta que era toda assim, né? Não vou citar aqui porque tem muito palavrão, mas
era toda assim, né? Um Zé Mané, um Zé da esquerda, e assim vai, né? Então era só o melô do autoassédio. Então era piada, na verdade, na história ali estava querendo fazer uma piada, mas Então, tem pessoas que são assim mesmo, né? Então, ela pode colocar lá na cláusula do Código Pessoal de Cosmoética que ela não vai se permitir fazer isso. Então, se ela fez, por que é importante? Porque não quer dizer se aquilo é um vício, se aquilo é um hábito. Não quer dizer que ela pôs no código e vai sumir. Mas ela vai estar atenta. Não é diferente? Uma coisa é ela fazer aquilo e vai fazendo. Outra coisa é, não, então é isso. Então eu não vou fazer mais isso. Isso não é legal para mim, eu acho que não é bom. Tá. Aí ela fez, ela viu, opa, ó, fiz hoje. Então, quando já tem atenção no processo, a chance de começar a parar de fazer aumenta. Então, acho que isso é o grande processo. Na hora que a gente se dá conta do qual é o gargalo, do que faz, a gente já é meio caminho andado para começar a mudar isso. Senão a gente vai fazendo. E não se dá conta. Às vezes todo mundo percebe e a pessoa não percebe. Às vezes a pessoa tem um discurso até autodepreciativo, se joga para baixo. Teve uma vez que eu vi uma reportagem, era uma atriz, não vou citar o nome, que várias vezes, eu já tinha reparado isso, vi alguma fala da pessoa, sempre se jogando para baixo, assim, sempre como uma piada e tal. E aí teve um jornalista que uma vez colocou a frase, colocou, a fulana de tal sempre mantendo o discurso autodepreciativo. Olha, quer dizer, as pessoas veem. Mas eu acho que é interessante, se ela leu isso, eu não vi mais. Às vezes a pessoa se tocou, alguém orientou. Então, na hora que a pessoa se dá conta, já é meio caminho para fazer isso. Porque pode ter sido cultural, às vezes na família tem essa mania de fazer isso. Não sei, tem que ver o que pode. Pode ser mesológico, pode ser de vida passada, a raiz disso, não sei. Mas a pessoa começa a fazer alguma coisa para mudar. Sim, pode. Aí eu ia pedir para você comentar na exemplologia que ficou a segunda parte de fora. Verdade, você tem razão. Muito obrigada. Ainda bem que eu tenho aqui minha lembrança. Muito obrigada, tá? Realmente acabou que a gente foi empolgada com a espinha e tinha a segunda pergunta da pessoa, tá? Essa é o mais grave, né? A consciência suicida. Isso hoje ainda pior que isso acontece ainda hoje, né? Tinha aqueles românticos, né? Tem até o verbete que eu já fiz, o mito do amor romântico, né? Os antigos lá suicidavam por amor, né? Teve uma década aí, né, que se matavam por amor, mas ainda se mata o outro e a si mesmo por um amor não correspondido. Quer dizer, isso ainda existe. Então é o cúmulo, né? Faz a espinha e fica muito pequenininha, a pessoa só não vai na festa. Agora, na outra, a pessoa se priva da vida porque está colocando mais valor a uma outra pessoa do que ela mesma. Então, isso eu pensei como fosse o cúmulo da autossabotagem, né? Então, a desilusão amorosa, vou me matar? Isso acontece ainda hoje, século XXI. Lembrei de um... É realmente uma grande sabotagem, né? A pessoa depois imaginou do lado de lá, o que eu fiz, né? Por causa de um rabo de saia ou por causa de uma barra de calça, né? Lembrei de um trechinho de letra de uma música, para que rimar amor e dor. Pelo menos mais um trecho de música, para que rimar amor e dor, chega. Aí é o amor romântico, né? Que ainda gera muita grana, né? Esse negócio do amor romântico. Sim, pode perguntar? Eu conhecido a Love Tragedy, né? A tragédia de amor, né, tal. A Love Tragedy, a tragédia do amor, né, que não foi correspondido, né, que a pessoa entra naquele parafuso todo, entra no parafuso. E a pessoa se pune, mas também tem o outro lado que a pessoa também sempre joga, né, tudo no outro para se autoafirmar, né? As suas carências, né? Joga no outro, se projeta e, na verdade, a sociedade exige aquilo e ela não consegue. E, no entanto, às vezes a pessoa tem que entrar em questão, né? Será que é aquele mesmo que ela queria? Será que aquele gênero? Será que não era outro, sabe? Uma outra companhia, né? Sabe como é que é? Porque tem muitas mulheres, assim, a gente fala das mulheres porque dos homens é muito complicado falar, né? É mais difícil. Que ficam assim, né, sabotando durante muito tempo e depois vão se descobrir lá mais maduramente que não era bem aquele gênero que ela queria, sabe? Às vezes ela leva até o outro à loucura, né, ao suicídio. Isso é muito comum. Tudo tem que estudar com calma, né?
Eu defendi um verbete chamado romantismo, que o foco perfeito. do verbete, convido o pessoal para assistir, dar pode uma ir, olhada eu no, eu lembro no do seu YouTube. verbete, mas você pode O falar. foco do Vou verbete lembrar. é exatamente, né, o morrer por amor. Então você tem poetas como Goethe e outros poetas até brasileiros que se especializam em escrever como é bom morrer por amor. Isso aí deve estar enrolado, né? Isso gera e gerou até hoje. O próprio Goethe, ele foi para o jornal porque ele escreveu O Suicídio do Jovem Werther, onde ele conta uma série de cartas, né, e no final ele estimula uma série aquilo deu uma convulsão geral e vários jovens se suicidaram porque não tinham contato com a sua amada ou porque não recebiam feedback da sua amada. E hoje, conversando semana passada com alguns jovens, sincronicamente, me contaram algumas experiências que na adolescência, ainda nos dias de hoje, os jovens se cortam uns pelos outros como demonstração de amor. Então, não, vou me matar. Hoje, nos dias de hoje. Então, você vê que a rebarba do romantismo não parou ainda, né? Ainda está tuberculose, dor de amor. Né? Vão ter que escrever muito livro para desfazer isso. É isso aí. Adriana, isso rapidinho, aí. não sei se você estava aqui a semana passada, o professor Valdo estava falando que se a gente quer evoluir mesmo, que é bom ter uma desilusão pelo menos uma vez no mês. Uma desilusão, sim, a desilusão é diferente, mas o que é bom a desilusão? Exatamente isso. Essas coisas, primeiro, não é só amorosa, e segundo, a desilusão, como eu interpreto isso? É no sentido de cortar as ilusões. A vida humana é muita ilusão. O dinheiro gera ilusão, é muita ilusão. A próprio amor romântico gera muita ilusão, tudo isso gera ilusão. Então, uma desilusão é porque você cai na real, né? Justamente cair na real. Então, cair na real é bom negócio. Eu entendo por aí. Esse dia eu não estava, não. Mas eu entendo. Soube. Pensenologia, página 1, segunda linha. A patopensenização solopanas precisa de chances de êxito. Foi o que a gente falou, né? Quando a pessoa está pensando negativo dela mesma, até o professor Valdo falou isso hoje até, né? A pessoa ou foi ontem. Está pensando negativo, tudo vai dar errado, é a energia que ela está jogando. A chance de dar errado é enorme. A gente tem que lembrar que a energia tem uma força. Então, a pessoa acha que ela não vai conseguir, ela não consegue, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, a chance de não funcionar é grande. Ela mesma é a profecia autorrealizada, a psicologia já fala isso. Ela tem a profecia e depois fala, eu sabia que não ia funcionar. Eu sabia, tinha razão, ela prefere falir, mas ter razão, né? Pensenologia, página 1, terceira linha. Poderia discorrer o trunfo dos pensênios autoassediantes? Aquilo a gente já falou, né? Que o autoassédio, na verdade, o autossabotagem é um autoassédio na prática. A pessoa fez um autoassédio, ela conseguiu ali, o triunfo, ele ganhou. O autoassédio conseguiu um ato concreto, isso que a gente quis dizer. Pensenologia, a recusa da instalação do holopensene traforista. A gente falou, porque já é tanto sofrimento no planeta, né? Então, a pessoa que ela decidir parar com a autossabotagem e começar a pensar mais positivo, ela está ajudando, né? Uma gotinha ali, uma gotinha aqui. É o que está se fazendo aqui, de certa forma, na Cognópolis, né? A gente está buscando amadurecer, tentando colocar um holopensene mais saudável. Ainda é uma gotinha no oceano, já está aumentando, já está ficando um gotão, né? Já está ficando um riachozinho, né? A gente vai aumentando e vai fazendo um contraponto ao processo mais negativo. Parapatologia, página 1. Parapatologia, desculpa, falou parapatologia aqui. Final da primeira linha. O que se pode falar a respeito de a cooperação ativa de consegues assediadoras nos atos autodestrutivos? De que modo, no dia a dia, evitar essa cooperação? Esse aqui é o famoso assédio extrafísico, né? Que nós colocamos sempre que o heterassédio ele só tem sucesso porque existe um autoassédio. Então, tem uma raiz ali de autoassédio que o assediador extrafísico, ele consegue, às vezes, fazer algum ato contra nós, porque, de alguma forma, a gente abriu brecha pelo autoassédio. Então, a desperticidade é a hora que você vai continuar lidando com pessoas extrafísicas, às vezes doentes, alteradas, mas aquilo não vai te afetar mais. Enquanto te afeta, você não é desperto, você é assediado. Então, de que modo o dia a dia evitar essa cooperação? É todas essas trabalhos de autodesassédio que a gente tem. Trabalhar a energia, ver qual é o meu autoassédio, fazer o autodesassédio, todas essas propostas. Dá uma lida na opção pelo autodesassédio que pode ajudar um pouquinho.
Paradoxologia. Poderia expandir o paradoxo de querer algo e ao mesmo tempo impedir-se de alcançar o almejado? Isso aqui, na verdade, eu escrevi em outras palavras o que é autossabotagem. É querer algo e ao mesmo tempo impedir-se de alcançar o almejado. Isso aqui é uma outra definição da autossabotagem. Quanto à questão da autossabotagem em relação à alimentação nociva, diante do conhecimento já confirmado e comprovado de seus males, o que ainda pode ser mantendo a autossabotagem? Concordo. Consciências baseadas no antigo padrão alimentar pode ser parte do problema? Pode. Essa questão de alimentação é bem controversa, né? Porque a própria ciência, a nutrição, uma hora pode, uma não pode, agora o ovo pode de novo, né? Saiu assim a capa da Veja, agora pode comer ovo. Então, mas existe, independente dessas dúvidas assim entre um alimento ou outro, existem alimentos que já são sabidamente não faz bem. E outros que fazem bem, e tem outros que ficam mudando, né? Ainda ficam alterando em função das pesquisas. Mas eu concordo, se a pessoa já sabe, se aquilo realmente faz mal, e tem que ver se faz mal para ela, né? Eu acho que isso que é o mais sério, porque existem pessoas que são, por exemplo, intolerantes ao glúten e outras situações. Então, a pessoa tem que saber aquilo que faz mal para ela. E se ela insiste em fazer aquilo que faz mal para ela, de certa forma, é uma autossabotagem. Se tem consciência no meio, pode ter que ser que tenha sim. Mas eu vejo que na maioria das vezes é a própria consciência mesmo. Poderia enfatizar a síndrome da mediocrização? Como evitar esse comportamento autoassediante sem ser estigmatizado de petulante? Ele está falando um negócio lá que a gente falou do elogio, né? Olha, a síndrome da mediocrização é a pessoa que quer ficar só na mediocridade. Então, eu não faço nada, você não faz nada e nós estamos bem aqui, tá? Então, você fica quietinho aí, eu fico quietinho aqui e ninguém perturba ninguém. Então, é um pacto de mediocridade, tá? Na hora que a pessoa ela aparece em alguma área que ela seja boa e que ela goste, não necessariamente o petulante, ele... Como vou pensar? Vou até pegar, vamos fazer melhor aqui, vou abrir o dicionário, tá bom? Vamos ver a definição ali em homenagem ao Jarbas, vamos ser precisos na definição de petulante. Já está lá, na cabeça, eu preciso olhar no dicionário, ele vai de cor, olha lá. Que é aquele que se atreve, que ousa, atrevido, insolente, que tem ímpeto, vivacidade. Aqui até não está tanto no sentido petulante, aqui de arrogante. A sinonímia primeiro é arrogante, mas aqui na definição, aqui se atreve, que ousa, atrevido, insolente. Mas eu penso que o que você está querendo colocar aqui, se não for você manda aí para a gente, é mais no sentido de arrogância, né? Então, o que eu vejo diferente, uma coisa da pessoa ficar se autopromovendo o tempo todo, se dizendo eu sou o máximo, se colocando superior aos outros. Isso na minha terra, se chama arrogância, né? Ok. Agora, a pessoa, ela expor aquilo que ela tem de menor, ela não fica dizendo, olha, eu sou muito bom, e olha como é que eu sou bom, que beleza, eu sou bom. Estou falando que os resultados, a pessoa no sentido de não se abster de mostrar os resultados, não se abster de mostrar o próprio trabalho, isso eu não vejo como petulância, eu vejo como mostrar o próprio trabalho. E com essa tranquilidade de saber, o fato da pessoa ser boa numa coisa não quer dizer que ela seja superior a ninguém, é que ela se dedicou mais a isso. Nesta vida e provavelmente em outras vidas. Como cada pessoa tem isso também. Às vezes se dedicou mais, uma pessoa se dedicou mais à escrita numa vida que outra se dedicou mais, às vezes, a um processo parapsíquico, outro, às vezes, se dedicou mais durante as vidas, em tudo isso. Outra se dedicou mais, às vezes, num processo, sei lá, pensa em termos profissionais. Então, cada um se dedicou a alguma coisa. Então, o resultado de hoje, o que é o trafora, o traço-força? É fruto de um desenvolvimento que a pessoa investiu. Então, se ela pensar nisso, que é o resultado de um investimento, e que ela possui técnicas que ela pode repassar para outras pessoas que queiram, que se interessem em também se desenvolver nesta área, é bem diferente de falar, eu faço isso porque eu sou melhor que todo mundo. Entende? Então, eu acho que isso que a gente está querendo mostrar a diferença. O arrogante, ele acha que só porque ele é bom, ele sabe em matemática, por exemplo, né? Ele sabe em matemática, ele é o rei do cosmos, é o mais inteligente do mundo, né? Que já teve declarações assim, que eu estou falando. Era uma época, aí não vou citar, mas que tinham dito assim na mídia, né? Eu sei matemática, eu sou intelectual. Quer dizer, então, a pessoa generalizou uma situação, não é isso. Agora, se a pessoa ela mostra o trabalho em alguma área,
é fruto do esforço, dessa vida e de outras. Então, não vejo como isso ser um processo de arrogância, mostrando que... E tem técnica, e essas técnicas podem ser divulgadas. Tenho aplicado a técnica da autovigilância pensênica, cortando as patopensenidades com relativo êxito. Olha, parabéns, que bom. Contudo, há alguma pensenidade oculta que inconscientemente faz com que a minha postura ainda não se manifeste com força presencial o tempo todo. Bem, o que eu podia te pensar? Essa pensenidade oculta, você tem que ver o que acontece. Começa a mostrar para você fazer uma pesquisa, o que eu acho? Você falou que você está tendo relativo êxito, mas tem algum momento que você não consegue, às vezes, se manifestar. Veja que momentos são esses, se tem algum padrão. Tem aquele verbete que é holopensene autocoercitivo. Será que você é algum tipo de situação que você fica mais coartado, que você às vezes tem alguma... O que é? Então, você vai ter que pesquisar, para você tentar entender qual é a raiz disso aí. Porque provavelmente tem um autoassédio aí. Você chegando nisso, você vai ter chance de trabalhar qual é esse autoassédio que te faz você, em algum momento, se você não manifesta a força presencial, você se reprime. Né? Por isso que eu pensei no holopensene autocoercivo. Então, o que é? A presença de uma pessoa ou é um tipo de atividade? Qual é o problema? Então, não sei se você já mapeou isso, se não mapeou, vale a pena. Isso parece que tem relação com o item 2 sutil, perfeito. A mensagem não verbal autodepreciativa e a autorização velada para ser maltratada. Como posso melhorar essa condição? Foi como que eu estou te falando aqui. Primeiro, você tem que ver o que é. O que está acontecendo? Qual o padrão da situação? Deve ter um padrão. E aí, você tendo o padrão, fica mais fácil de pesquisar e entender se é uma convicção, alguma ideia, algum mito, se é algum tipo... Ou se, às vezes, pode ser trabalho de energia mesmo. Às vezes, algum processo que você não dá conta. Às vezes, está faltando estofo energético. E às vezes chega alguma situação, vem um assediador, um holopensene mais forte, e você não está conseguindo manter o equilíbrio. Às vezes é isso, você pode chegar a uma conclusão que não é ideia nenhuma, é simplesmente falta de fôlego. Você está precisando trabalhar mais energia. Um exemplo, tá? Vai perguntar? Pode falar. Adri, na página 3, não sei se você já falou em autodecepção, ali, aquele fala item. De novo. Tá. Diante da autodecepção inevitável, lastimar e desanimar seria repetir a conduta sabotadora. É que às vezes as pessoas têm dificuldade de assumir que estava se sabotando, porque é uma frustração muito grande, né? Poxa, então eu não fiz isso porque eu não dá para culpar ninguém? Mais fácil culpar alguém, né? Como ele falou lá, mais fácil culpar alguém. Não posso culpar ninguém. Aí a pessoa chega, não vou culpar ninguém, e agora? Sou eu mesmo, e aí? Turma com barulho desse, né? E agora? Não posso falar que é ninguém, não posso falar que é meu pai, minha mãe, o meu vizinho, não dá. Então, essa constatação, ao mesmo tempo que dá uma frustração, mas é uma forma seguinte, então eu posso mudar. A pessoa toma as rédeas da vida. Não, peraí, então eu posso fazer alguma mudança, eu posso agir diferente, eu posso mudar daqui para frente. A evolução é infinita, a gente tem muita vida pela frente. Não é para se acomodar, mas pensar que essa não é a única, né? Então, vamos fazer o máximo nessa, mas existem outras pela frente. Então, podemos mudar daqui para frente. Então, isso eu acho que é muito sério. Uma coisa é a pessoa ter sido vitimizada, a outra ela agir como vítima sempre, né? Exatamente. A escolha dela. Repete, né? Ela vai repetir o sabotagem. Sim. Então eu errei. Eu fiz errado. E agora? Continua, a sabotagem continua. Sim. Porque ela não está fazendo nada, não está mudando. Então, o passado que era passado vai continuar sempre sendo presente enquanto ela não... É um apego à perda. E continua perdendo coisas, né? Uhum. Então, eu também queria te perguntar, na página 2, eu achei muito bom o teu trinômio, aquela tríade ali. Vamos pensar que é dele. Autoconceito baixo, autoestima baixa, autoassedialidade alta. Diz tudo, né? Isso é o pupurri, né? Como é que a gente melhora o autoconceito? Tendo resultado. E o que eu vejo mais grave na autossabotagem é a ausência de resultado. Então, cada um tem que ver o nível de sabotagem que tem. O meu nível de sabotagem, ele só minimiza meus resultados, eu poderia, às vezes, fazer mais do que eu tenho, ou eu paralisei geral, não faço resultado nenhum. Isso é mais grave, porque isso gera... Como que eu entendo que a gente vai ter mais confiança? É o resultado que vai dar confiança. A pessoa fala assim, eu não tenho confiança em alguma coisa.
vai ficar assim para sempre. Ela tem que começar a tentar, começar a fazer. E aí o resultado vai dando o feedback para ela. Então, o mais penoso e grave é aquela sabotagem que paralisa a pessoa em geral, porque aí ela vai ficar, ela paralisou. Então, ela tem que ter um movimento de, agir. Isso que a gente fala, o terceiro aqui, agir. Tem que começar a sair o resultado, nem que seja sofrido, entendeu? Faz um verbete, às vezes, sofrido, aquele negócio de pessoa sua, e feio, mas faz. Ou, estou falando o exemplo de verbete, fica pelo contexto aqui, né? Mas que seja qualquer coisa, mas faz, vai devagar, faz. Porque fazendo é que ela vai ver o retorno, olha, aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Mas começa a ter confiança na própria capacidade de receber, às vezes, um elogio, de ter um sucesso. E tudo, ela vai ter erro e vai ter acerto. Então, também olhar o lado do acerto. Sem fazer, aí que eu acho pior. A pessoa entrou num caminho meio urobólico, né? Ela fica naquilo. Assim. É um looping, né? De baixa autoestima. É. Tem também um verbete, todos esses verbetes que já foram defendidos são encontrados no site do YouTube. Né? É importante lembrar. A pessoa entra no site do YouTube, digita tertúlia e o título. Né? Então, tem um verbete chamado Banco de Conquistas, que foi defendido há pouco tempo pela professora Alba. Também é interessante dar uma olhada, porque às vezes não é nem que ela não tenha resultados, ela tem vários resultados no passado e ela não percebe aquilo, não enxerga aquilo como sendo um resultado. Né? Aí é uma visão trafarista, esse é o problema. Se a pessoa tem uma visão trafarista, ela não valoriza os ganhos. Às vezes ela tem uma série de sucessos, mas ela só valoriza o que ela deu de errado. Então, é muito importante isso. Na hora que a pessoa tem esse banco, né, de sucessos, pelo que eu entendo que é o contexto do verbete, então, ela sabe, não, toda vez que ela falar que ela não... E a generalização. Não, eu não faço nada, não consigo nada. Não, mas o que você consegue? Aí você vai olhar no banco. Não, eu consegui isso, não é bem assim. E aí entra, porque geralmente o autoassédio generaliza. Toda vez que a gente começar a falar todo, sempre é assim, eu sempre faço assim, tudo comigo é assado, abre o olho, porque não é bem assim. Tudo, essa pessoa é muito ruim. Acho que no nosso nível é meio difícil. Tudo é difícil. Então começa a mensurar aquilo de uma forma mais realista, ela vai ver, não, realmente eu sou bom nisso, agora nisso aqui realmente eu sou ruim, mas não é tudo. Então, acho que esse banco é muito bom para isso também. É uma coisa mais realista, né? Mensura de uma forma mais realista. É legal. Obrigada. Sônia, você não falou nada ainda. Professora, diga lá. Olha, estou aqui refletindo tudo, né? Importante. É muito bom esse verbete. Legal, diga lá. Você falou em verbete e eu fiquei curiosa para saber por que você, na elencologia, você só colocou assim o top, né? Tudo que eu gostaria de ser, né? E na masculinologia e na feminologia, você foi tão econômica. Autossabotador, autossabotadora. Qual foi a Chamou a lógica atenção, aí? era o objetivo. É o autossabotador, não tem jeito. Não adianta falar, podia falar o fulano, o ciclano. É o autossabotador. Mas por que a elencologia está tão assim, top? Está tão... É porque a elencologia é justamente quem olha. A consciência lúcida, ela vai entender a questão do autossabotador. A escomana lúcida, ela está lúcida, ela não vai entrar em sabotagem, não vai entrar em autoassédio. O ser desperto, o ser interassistencial, consciência enciclopedista. O que é? Olha, no elenco, a gente falou quem é o público aqui que vai sair dessa autossabotagem. Qual é o caminho para sair da autossabotagem? E no masculino, eu coloquei só realmente o fato do sabotador. Quer dizer, foi uma opção. Certo. Não foi assim... E para chamar atenção, pelo visto chamou, né? Eu achei ali muito providencial essa questão que tu colocou ali, né? Autossabotador, né? A pessoa chama atenção, né? Porque é interessante, porque isso aí entra bem no campo da afetividade, né? Afetividade. Então, e nós caminhamos para a transafetividade, que é um patamar mais evolutivo, aí né? Vai passar de tudo. Então, chega sempre naquela questão ali nós conversamos sobre suicídio, né? Por amor não correspondido, né? Depois tem a transferência para o outro, e depois tem as fobias, né? Fobia de ter uma afetividade mais sadia. E vem as fobias, né? Que é as lesbofobia, sabe? Homofobia, sabe? A pessoa se projeta e não consegue ter uma afetividade sadia. Ela não mata, mas ela pode simplesmente matar o outro, porque ela não admite, ela se projeta, sabe? E essa questão da lesbofobia é muito recorrente, sabe? Como
a homofobia, transexofobia, sabe? Não Isso aí- só essa, todas as outras fobias. Todas as outras né? tantas, mas Todas, na é o área, seguinte, na área da afetividade, que é um caminho para a transafetividade, mas olha, tem muita que envolve coisa. tudo isso. O mais sério que a gente vê nisso, que a gente vê na sabotagem, tudo que a pessoa ela está deixando se manifestar e pensando o que é mais sério, a gente tem que pensar em evolução. Tudo que a pessoa opta em termos de evolução e ela se sabota, ela trava a evolução dela, isso que a gente está querendo frisar de autossabotagem. Entendeu? Tudo aquilo que ela for fazer, que ela, de uma, como a gente fala, sabidamente prejudicial, e ela mantém. Então, aquilo vai piorar a evolução dela, aquilo vai deixar ela travada. Isso é uma tremenda autossabotagem. Ela está renunciando, a gente fala renúncia em alguns momentos, aqui em vários momentos, né? A gente fala renúncia e recusa, da vontade, que ela pode, pela vontade, ela pegar um caminho mais saudável. E ela opta, de alguma forma, às vezes, por um caminho mais doentio, para travar a evolução dela, às vezes, por um capricho pessoal. Eu acho que o mais sério é esse. É a gente pensar em autossabotagem nesse sentido. A pessoa ela faz alguma coisa que ela sabidamente ela sabe que vai prejudicá-la. Isso é a autossabotagem, como a gente está definindo. Então é mais sério. Fala, Sônia. A tua bibliografia está muito rica. Qual dos livros aqui, qual das referências você considerou assim mais maçuda, mais rica? Foi o que eu comentei. De todos esses aqui, eu busquei todos que eu achei aqui que tinha questão de sabotagem, né? O que eu achei tem da Silmara, né? Que é aí dentro da Conscienciologia, que eu recomendo, esse livro, Os Anais do Simpósio da Autoconsciencioterapia, estão para baixar download, está tranquilo, tá? Então, tirando esse aqui da nossa, vamos falar dos outros que não é Conscienciologia, né? O melhor é esse aqui, como eu cismei, coloquei para você. Foi o que eu achei mais, assim, complexo. Todos têm o seu valor, eu vi todos, e tirei coisas interessantes de todos. Mas o que eu achei mais completo em termos de livro, com mais informação e mais substancial, de certa forma, na minha opinião, que eu gostei, né, foi esse primeiro. Tá? A autossabotagem é fruto da ectopia afetiva. Tem alguma relação em comum? De certa forma, a gente pode pensar que a ectopia afetiva é uma autossabotagem, de certa forma, né? A pessoa está, às vezes, ligado a um processo afetivo, né, que aí tem a ver com o que um colega colocou, às vezes uma coisa patológica, uma coisa que aquilo não vai dar em nada, ela não acha positivo para ela. Penso que a pessoa que tem autoestima baixa se relaciona com alguém também patológico e acaba sabotando a sua vida? Não sei, eu acho que não dá para generalizar, né? A pessoa tem que pensar o que ela está fazendo da vida dela. Às vezes a pessoa está se relacionando com alguém patológico para ajudar. Então, sei lá, e aí é difícil, cada um tem que estudar o seu caso específico. Mas sério a autoestima baixa que tem que ver por quê, né? E eu vejo como levantar a autoestima, levantar o autoconceito. De novo, a minha hipótese, como eu percebo na prática, é através dos resultados. É mostrando o resultado para você que você vai melhorando o seu autoconceito. Daquilo que você se predispôs, obviamente. Então, a pessoa ela quer fazer determinada coisa, ela vai lá e consegue, isso vai melhorando. Ela vai melhorando a autoestima. Então, tem até uma técnica, né, que é a técnica dos pequenos passos, né, técnica falada lá na consciencioterapia. Então, a pessoa ela quer escrever um livro, não está conseguindo, escreve um verbete, escreve um artigo. Então, ela vai aos poucos fazendo trabalhos de passo a passo, daqui a pouco ela chega naquele objetivo maior. Mas esse resultado pequeno que vai alimentando essa autoconfiança e ela começa a ver, acho que eu coloco em algum lugar aqui, né, a satisfação, às vezes, com aquela conquista, começa a ficar tão óbvia que se ela sopesar com o pseudo-ganho da sabotagem, ela... Então, eu vejo que, como é que vai superar isso? Porque tem um ganho na sabotagem, senão ela não estava fazendo. Ela tem que aumentar esse não sabotagem. Então, começar a ter êxitos, tem êxitos pequenos naquilo que ela se propõe a fazer, e aquilo vai tomando um vulto que ela mesma vai se conscientizando que aqui a satisfação é muito maior do que qualquer pseudo-satisfação que ela podia ter com a autossabotagem. Então, eu vejo que é resultado. Então, esse resultado em qualquer área, a gente citou aqui a escrita, mas qualquer área. O estado da pessoa, ela quer dar aula, então começa a dar uma
uma aula pequena, daqui a pouco se torna professora, vai dando... Então, isso tudo, aos poucos, vai alimentando. Ou a qualquer outra opção que seja, aquilo que ela valoriza, aquilo que ela quer para ela, que ela acha mais evolutivo. Então, vejo que é com o resultado que a gente vai melhorar. Você pode falar sobre a frase enfática e a questionologia? Tá, é a pergunta aqui, ó, a última pergunta era essa. Ah, tá. Eu só vou fazer esse primeiro negócio antes que ela perguntou. Tá. O livro que eu falo da mediação, não é bem mediação de conflitos, é o livro chamado Dignidade, tá? É Donna X, Donna, D-O-N-N-A-X, H-I-C-K-S. Esse livro, ele tem, você pega o original em inglês ou você pega em Portugal. Você pode pedir, tem algumas livrarias que importam, tá? Esse livro que eu tinha citado. E vamos agora para a frase enfática, que é a pergunta da Fabiana e a pergunta da Tele Tertuliana. A autossabotagem denota traição injustificável. Ao impedir-se de efetivar resoluções e aptidões, a consim detém o próprio avanço, aquilo que a gente estava falando, e abstém-se de exemplificá-lo em prol da evolução grupal. É esse outro viés que a gente queria para a gente pensar junto aqui. Porque, olha, a traição, ela não é só com ela mesma, ela acaba traindo os outros também. Isso que a gente estava querendo fazer pensar, né? A ideia é fazer pensar. Porque ela vai evitar efetivar resoluções porque ela tomou uma decisão. Ela quer alguma coisa. A sabotagem é isso, eu quero isso. Ela vai lá e não faz. Prorroga, posterga, ou vai lá e faz alguma coisa. Então, ela não consegue aquela meta que ela mesma definiu para ela. Isso é sabotagem. E a aptidão. Então, se a pessoa é boa para aquilo, ela não demonstra. Então, ela está traindo ela mesma em termos de evolução, né? Não é isso? Concordam? Então, ela detém o próprio avanço. E qual o outro lado que a gente fala de assistência? Se abstém de exemplificar, às vezes, esse êxito, isso que ela é boa, em prol da evolução dos outros. Porque, às vezes, aquilo que ela domina, de certa forma, às vezes, a média dos colegas, às vezes, não domina, porque ela que treinou aquilo mais, só isso. Então, ela poderia, às vezes, ensinar aquilo e ela se abstém de ensinar. Então, isso que a gente queria colocar dessa questão da sabotagem, que ela tem repercussões, que a gente queria dizer. Que ela não é só um processo egóico. É um processo egocármico? Sim, é egocármico. Na medida que a pessoa está se segurando. Mas também no momento que ela omite, ela não teria aí uma dimensão grupocármica? É isso que a gente queria para ampliar, né? E perguntar para a pessoa, você mantém condutas autossabotadoras? Quer dizer, você ainda faz isso? Por qual razão lógica? Então, por qual razão lógica? Dentro da lógica evolutiva. Aí é para pensar, né? Aí é meio assim uma perguntinha, como fala assim, meio para chatear mesmo. E Adriana, quando Diga ela lá, se abstém aí, né, em prol da evolução grupal, ela deixa de assistir, né? É isso que a gente está falando. E daquilo que ela é boa. Porque ela, às vezes, treinou aquilo mais. Às vezes ela faz às vezes só ela poderia fazer. Ou ela faz, às vezes, nessa vida mesmo, às vezes até o próprio caminho profissional de vida daquela pessoa a fez dominar alguma coisa. E aí, na hora que ela não põe isso em prática, ela está também se negando, porque se ela põe em prática, outra pessoa vê, olha, a Mari é boa nisso, então eu quero aprender isso aqui, eu vou lá perguntar para ela. Como é que ela faz? Então, na hora que a pessoa se expõe, ela vai chamar pessoas que vão perguntar o que está acontecendo. Então, é isso, essa dimensão. Na hora que ela sabota e não mostra, também ela não é incomodada. Vai ficar na dela. Entende? Gente, muito obrigada pelo debate, eu acho que foi bem construtivo, gostei muito. Muito obrigada, então, aos tertulianos aqui presentes, aos teletertulianos também. A gente é muito grata a vocês também que mantêm aqui a tertúlia firme, aos paratertulianos e até uma próxima oportunidade. Tá bom? Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje temos um recado da Maria Colton com o programa de evolução parapsíquica em extraterrestrologia EAD. É com enorme prazer que a Extracons anuncia o lançamento do PEP
Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestrologia na modalidade EAD, ensino à distância. Você que reside em outra cidade ou país, tem agora a oportunidade de participar das aulas PEP em tempo real pela transmissão online. Posteriormente, serão realizadas edições do modo complementar presencial nas cidades de Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Florianópolis, São Paulo, entre outras, permitindo ao aluno o complementismo do PEP-EAD. Desta forma, o módulo complementar presencial permitirá ao aluno participar das aulas presenciais práticas e oficinas energéticas. Aproveite essa inédita oportunidade de qualificação interassistencial com as verpons da extraterrestriologia. Para efetuar sua inscrição, por favor, entre em contato com o CAEC pelo telefone 4535252652 ou contate-nos para maiores informações através do e-mail eventos@extracons.org. Contamos com a sua participação. As melhores energias. Obrigada. Amanhã teremos o verbete Teática Pacifista Interconsciencial, da especialidade Pacifismologia, e a professora verbetógrafa Selma Prata. Obrigada, boa tarde.